Bem-vindo a mais um Fork Podcast. Hoje nós estamos aqui com o meu amigo Alexandre Nascimento. Tudo bem, cara? Tudo bem. Como é que Cara, você tá? quanto tempo eu tô enchendo o saco pra você vir aqui? 2 anos? 3 anos. Daí eu inventei a pandemia pra não vir. É, exatamente, cara. Eu criei Você esse negócio. inventou essa historinha aí de boi dormir. É, Cara, a gente não deve ter 2 anos de programa, mas você estava convidado desde antes de começar, então a gente esperou bastante tempo, né? obrigado, cara. Legal. É uma honra Bom, estar aqui. Pra quem não te conhece, é meu colega lá na Singularity University, um baita especialista em inteligência artificial e um monte de outros temas que a gente vai falar aqui, na IoT, vamos falar também de computação quântica, que eu acho que é legal. Você é empreendedor também, você é pesquisador em Stanford. Isso. Chique isso, hein, Mandíbula? Tá chiquérrimo, cara. É. Eu não, acho que eu nunca nem pesquisei no Google. Mandíbula hoje vai aprender muito o assunto de inteligência. Aí eu tô Tá precisando, cara. estudando sobre, cara. Você tá Bom. precisando muito. Deixa eu te contar uma história do Mandíbula. A gente tem um esquema de lâmpadas aqui que a gente usa para fazer pergunta, né? A gente tem uma comunicação via luz, né? Via cores. Acende aí para ele ver a Mandíbula, né? E aí no último, cara, eu tô vendo o Mandíbula desesperado, ele levanta, puxa, aí no final eu falei assim, mas o que rolou, cara? Não, a lâmpada não tá funcionando. Não consegui resolver. O cara ficou o programa inteiro tentando. Eu fui ver, cara, tá fora da tomada. Ah, né? Que precisa pôr na tomada. É muito complicado pra ele isso, cara. É que essa foi a única verificação que eu esqueci de bater essa vez, tava tudo certo. Aí eu não consegui pensar enquanto tava rolando o programa. A única. Ale, fica à vontade pra comer já. Tem umas Obrigado. delícias aqui da Lafran. Depois o Mandíbula vai contar quem que mandou pra gente direitinho isso e o que mandou. E vamos começar com o mais polêmico ou não? Como você quiser. Beleza. Polêmica é ótimo, né? Ótimo. Então, a primeira pergunta. Você acha que inteligência artificial vai chegar na autoconsciência ou não? A inteligência artificial, eu acho que no formato que nós fazemos hoje, com a tecnologia que a gente tem, não acho que a gente consegue. A autoconsciência, não. O que eu acho que a gente consegue é simular a autoconsciência. Nós simulamos a maneira como a IA pensa. Ela é um simulador, ela engana a gente. Engana muito bem. Quando você vai no ChatGPT, todo mundo está impressionado. Então ela emula um processo que gera um resultado que a gente olha e fala, nossa, é igualzinho humano. O que não é nenhum mérito, né? Porque as pessoas estão acreditando em cada coisa. Ela mente, né? O ChatGPT Não, mente. não mente, não. Ele mente um pouquinho. Não mente, não. Eu tive essa discussão essa semana no LinkedIn. Porque a gente fica imputando o comportamento humano a ela, né? Ele tá chutando se a gente for usar um comportamento humano. Né? Não, ele chuta. Ele tem que preencher, às vezes, para montar um texto, ele preenche algumas coisinhas e cria algo que fica consistente, mas não necessariamente é algo que a probabilidade daquilo ser verdade era alta, ou de ele ter aquele fato. Então ele tenta dar a melhor resposta possível, de uma forma honesta. Agora, é interessante que você falou, ele não vai ser com a tecnologia que tem hoje, mas ele vai parecer. E isso é suficiente, né? Porque pra gente que vê ovelha na nuvem, acho que talvez um exemplo melhor do que esse. O Mandíbula, como é que chama? É o Wilson, o amigo do Tom Hanks, do do Náufrago. Hanks, do Náufrago? Wilson. Acho que esse é um bom exemplo. Ele não estava louco, ele tinha consciência que ele estava falando com uma bola, mas aquilo fazia bem pra ele e ele aceitou isso, entendeu? Sim. Então eu acho que vai chegar num nível onde mesmo a gente sabendo que aquilo não é um humano, que não tem sentimento, a gente vai se relacionar e vai tratar como se fosse um parente, um pet, uma namorada. Acredito. Você sabe que o Roomba lá, o robozinho da iRobot, teve uma febre no começo e o pessoal levava, punha nome, tratava como um pet. Levava quando ia viajar, levava. No começo, quando teve a adoção, tinha gente que teve essa relação com o Roomba. Caramba, o que você acha disso, Mandíbula? Você tem Roomba ou não? Não tenho. Não tem? Mas eu queria te dizer que o que você falou foi uma atrocidade, porque Ih, olha lá, começou. o Tom Hanks, ele tava louco já. Ele ficou anos na ilha, sozinho. Ele começou a ver a bola Ele não como tinha, algo quando dele. ele, não, peraí, mas ele não tinha consciência então de que aquilo era uma bola, ele começou a... Eu acho que ele chegou no ponto que ele não tinha mais, porque ele conversava com a bola o tempo todo. Mas escuta, você não tem nenhum parente que conversa com as plantas? Não, tenho, O mas... fato dele conversar com a bola, é isso que eu tô falando. Eu entendi. Mas Pode ser que eu não lembre direito do filme, né? Mas assim, eu acho que quando ele começou, ele tinha ciência que era uma bola. sim, mas eu acho que ele perdeu essa ciência no meio do caminho, porque depois ele ainda ficou anos na ilha, preso. Ah, Eu pode não ser. lembro dos detalhes. Eu não vou vou assistir de lembrar novo. também.
Eu não vou lembrar também. Mas você sabe que tem um outro detalhe. Você já viu aquela empresa Harmony? Eu acho que não. Olha, eu sou muito ruim de nome. Eu também. É que essas daí eu gravei. É uma empresa que faz robôs, que são sexual dolls lá. Real Doll? Real Dolls. Sei, sei. Então, tem a Real Doll. Isso eu conheço. E aí, assim, se você olhar, pesquisar, tem gente que trata, sabe que aquilo é uma boneca, mas trata de uma maneira muito mais próxima do ser humano. É. Tem até uma polêmica em torno disso. Há várias, aliás. A gente tem muitas mulheres que tratavam aquelas baby alike, tinha aqueles bebês perfeitinhos também dessa forma, né? É? Tinha isso também. Mas eu acho que talvez nós estamos falando aí de uma fração da população que acho que é um caso atípico. O que eu acho que vai acontecer eu acho que em larga escala as pessoas vão começar a tratar isso como assim, para as pessoas não me entenderem mal, vão sofrer a hora que perder. Sei lá, você tem um assistente virtual que você fala com ele todo dia, ele te ajuda. Se ele quebrar, Se por algum motivo aquilo quebrar e você perder todo aquele conhecimento que ele tem de você, isso vai te fazer... vai te fazer falta. Vai te fazer sentido. falta. Digo, um sentimento mesmo, né? Não uma falta utilitária. Eu concordo. Eu Legal. acho que faz sentido. É o filme Her, já assistiu? Com o Joaquin Phoenix? Eu não vi. Eu conheço o filme, mas eu, sei lá, não tive muito interesse de ver, não. Cara, é maravilhoso, assistam. Minha recomendação, mas ele começa a namorar com a inteligência artificial. É. E daí vira a vida dele. Aí, depois que ele tem um tombo, ele acaba perdendo. E o final, como é que é? Posso falar? Não. Alerta de spoiler. Não. Quem dá spoiler é canalha. Quanto tempo faz o filme? Não faz muitos anos não, o filme acho que é de 2015 pra cá. Então sem spoiler. O Ale, você falou, com a tecnologia que tem hoje não, mas você acredita que a gente vai construir outras tecnologias para chegar numa IA autoconsciente ou não? Eu acredito sim. Eu não sei dizer em quanto tempo, mas eu acho que sim. Tá. Eu acho que cada vez nós estamos vendo que o estudo do fenômeno da consciência, do que a gente está aprendendo, para começar a tentar emular isso, e talvez ao tentar fazer isso, ao tentar emular, a gente acabe criando algo que tem algo muito parecido, ou talvez o que a gente possa chamar de consciência. Mas eu acho que a tecnologia vai ter que ser diferente. A forma, né, a complexidade, por mais que você faça redes neurais gigantescas, super conectadas e use muita computação, ela é um modelo muito simples do que é, na verdade, o neurônio, as sinapses, tudo que acontece ali com os diferentes tipos de neurotransmissor. Então, teria que criar um outro modelo, né? Porque tudo que a gente está vendo é vamos fazer redes melhores, com treino melhor, conectar mais coisas e ter mais dados, mais computação. Na hora que a gente criar uma versão mais sofisticada desse neurônio artificial, talvez até em hardware, como tem gente fazendo, eu acho que a gente pode chegar mais perto disso. Legal. Vamos entrar em outro assunto polêmico e que eu vejo muita gente tratar de maneira superficial. IA vai roubar emprego ou não? Não. A IA é uma ferramenta, ela transforma o emprego, você passa a trabalhar de um jeito diferente. Antes de existir o martelo, eu imagino que as pessoas trabalhavam de um jeito. Ao todo mundo poder ter um martelo, você trabalha de outro. Ao ter uma calculadora, as pessoas passaram a trabalhar de outro jeito, né? Pessoas que não necessariamente eram tão boas em conta, poderiam estar no caixa ali usando uma calculadora. E o que a gente está fazendo é uma ferramenta que ajuda em várias áreas. Então, várias frentes de trabalho da lista de atividades de todos nós, várias delas, dependendo da atividade, podem ser automatizadas ou ter um assistente. Então, ela muda a maneira de trabalhar. Agora, tirar emprego, eu diria que assim, toda vez que você tem uma tecnologia, na minha visão, que muda muito, você tem pessoas que estão próximas de se aposentar, ou que falam não tem interesse em aprender, dá tempo, e talvez algumas fiquem sem emprego, não acham lugar. Então, tem uma transição aí. A IA está criando muito emprego no Vale do Silício, que eles contrataram de gente de IA e absorvem. Então você vê abrindo vagas para construir as plataformas e essa nova tecnologia, um monte. E ao mesmo tempo você vê gente desempregada. Então tem uma transição, mas não é que ela rouba o emprego e aí não vai ter mais emprego para os humanos. Eu não acredito nisso. Perfeito, mas acho que nós estamos falando de coisas diferentes. Tá? Esquece daqui 1000 anos que não vai ter emprego ou não, até porque nosso tataraneto não vai estar vivo, não é relevante para a gente discutir isso. Mas tem dois pontos aí. O primeiro é o IA tirar o meu emprego porque ele vai me substituir totalmente, e aí eu concordo com você, apesar de que em alguns casos isso vai rolar, mas tem uma outra situação, vou dar um exemplo, né? Se ela tem a
a gente conhece muitos cases já de, sei lá, vamos pegar um banco, esse cara faz análise de contrato de crédito e aí ele consegue em poucos segundos resolver o que ele demoraria, sei lá, 350 mil horas de advogado. Então, esse sistema vai substituir o advogado como um todo? Não, mas esse banco que tem 200 advogados passa a não precisar mais de 200. De repente com 10, com 5, aí não importa o número, ele consegue resolver porque a IA vai fazer uma parte do trabalho, só que isso vai resolver um volume tão grande que esse cara vai poder, e é nesse sentido. Perfeito. Eu acho que as duas coisas podem acontecer. Eu acho que assim, por exemplo, durante a pandemia apareceram umas coisas interessantes, algumas até que eu tive envolvido, que assim, algumas empresas do setor imobiliário viram que todo mundo ligando e falando, quero renegociar o aluguel, e outros falando, não vou pagar. E, né, e foi aquele caos. E aí os proprietários ligando. Então quem fazia administração de imóveis, grandes grupos imobiliários, do dia para a noite, né, eles não estavam dimensionados para continuar vindo gente tentando alugar, oferecendo imóvel novo, isso eles estavam, somado a todos os proprietários ligando desesperado e todos os inquilinos, ou todos não, mas vários ligando falando, não vou pagar, eu vou negociar. Perfeito. O que eles fizeram? Chatbot. Né, a gente foi lá, ajudou, falou, vamos botar chatbot? Vamos. Aí tem caso interessante, do tipo, eu tinha 20 pessoas lá atendendo, ela atendia uma determinada quantidade, a gente multiplicou por 20 a quantidade que essas 20 pessoas atendiam. Então 70% a gente viu alguns flows, né, alguns processos de renegociação, de avisar que não vai poder pagar. Então 70% das demandas IA chatbot, não nível ChatGPT, atendia bem, 20% caía e IA mais um humano terminava resolvendo, né? E, sei lá, 10% a pessoa desistia e falava, não, depois eu falo com humano, não quero falar com máquina. Então, no fundo, você tem as duas situações. Dependendo da empresa, se ela quer cortar custo, etc., você pode ter essa situação de eu vou aproveitar e vou enxugar. Dependendo da empresa, ela fala assim, bom, agora eu vou crescer. Em vez de eu contratar, eu ia contratar para crescer nessa área, eu pego e multiplico a capacidade do time que eu tenho, que está treinado e tal. Então, eu acho que a gente vai ver as duas coisas. Eu vejo, por exemplo, lá no Vale do Silício, as empresas cada vez mais tentando automatizar para tentar crescer. E elas falam, eu vou contratar gente para preparar isso aqui. No fundo, você pode até falar, Lê, mas aí elas vão contratar menos. Mas talvez elas não fossem contratar tanto, porque contratar é muito mais caro. Não, né? aí acho que fica um chute absoluto. Né? Mas... Ale, mas eu quero pegar um outro parâmetro desse ponto que você falou, mas experimenta isso aqui, enquanto você experimenta. Ô Mandíbula, quem que mandou essas delícias pra gente, hein? Ó, Cava, quem mandou aqui pra gente hoje foi a Dalafran Charcutaria. O arroba deles é Dalafran, tá na tela, mas pra quem tá nas plataformas de áudio eu vou soletrar, é Dala, D-A-L-L-A, Fran, F-R-A-N, tudo junto, tá? Eles fazem embutidos artesanais de altíssima qualidade e hoje a gente tem um mix de vários produtos deles. Legal. A gente tem Núdia, que é uma coisa muito... É como se fosse um prato bem humilde lá da Itália e que o brasileiro conhece pouco, tá? É tipo um patê de porco, é interessante experimentar. Esse apimentado, o speck, né, que é tipo um presunto cru, bem nobre. A gente tem também aqui copa defumada, eu já experimentei, tá maravilhosa. Filé mignon, muito bom. E tem um salaminho premium, que esse é a cara deles, porque é uma receita 100% deles aqui. E tem um pãozinho para você experimentar com o nude aqui, tá? O Ale, mas um dos pontos que você falou aí dessa história é o seguinte. Vai ter gente que não vai querer se adaptar, perfeito. E vai ter gente que não vai conseguir se adaptar. Mais um longo prazo, você queria mais emprego. Você descreveu mais ou menos o que a gente viu na Revolução Industrial. A gente perdeu muito emprego para as máquinas nas fábricas, mas se criou novos e melhores empregos em serviço. O grande ponto que eu acho, e aí eu discordo de você, é que como as coisas estão andando muito rápido, né, é o exponencial que a gente tá trabalhando em cima disso, né? Concordo. Mudam muito rápido e numa escala muito absurda, num impacto muito absurdo, em muito pouco tempo essa transição tecnológica vai acontecer e o ser humano demora naturalmente mais. Então, se essa adaptação do ser humano durar 30 anos que seja, e durante 30 anos a gente ter essa queda em emprego, e as pesquisas são muito alarmistas, né? Você tem gente séria falando que pode ter em alguns países 70% de desemprego. Cara, não dá nem para imaginar o que é isso,
né? Uhum. Mas que esse cara esteja errado, que seja 30, já é um... Não, tem pesquisa que chegou a 80, em países em desenvolvimento como o Brasil, pode chegar a 89%. Pois é. Então vamos supor que esse cara esteja muito errado e seja 40%. E que essa transição dure 30 anos. É essa a preocupação que eu tenho, entendeu? E isso que me incomoda quando algumas pessoas são muito superficiais nessa análise, né? Dizem assim, vai perder ou não vai perder. Acho que isso que a gente precisava trabalhar melhor, principalmente enquanto nação, né, cara? Porque Sim. enquanto empresa, enquanto profissional, é o que você falou, cara, você vai aprender a usar porque você vai tá melhor do que o cara que não aprendeu a usar. Concordo. Né? Eu acho que esse lance que você falou da nação olhar para isso com preocupação é importante. Eu acho que tem que se planejar. E olha, você fala com várias faculdades e o pessoal tem resistência a mudar o currículo, a colocar IA. Eu acho que assim, uma coisa a gente pode afirmar. Se IA está se tornando importante, as pessoas aprenderem IA, qualquer que seja o curso, é importante. Quando eu estava em 2018 lá em Berkeley, a gente estava aprendendo, o pessoal que criou foi lá e mostrou pra gente as redes Transformers que fazem um chat de PT, essas coisas. E a gente começou a usar. E sabe o que era interessante? Lá no grupo, quando a gente estava uma semana lá aprendendo para fazer pesquisa, tinham vários advogados, várias pessoas de ciências sociais lá, aprendendo. O pessoal já aprende Python e usando IA. E aquilo me chamou atenção, né? Como o pessoal está se movimentando rápido. Então eu me preocupo muito, principalmente com o Brasil, né, de chamar a atenção, e o pessoal fala, mas é difícil você mudar o currículo, você tem que montar um plano, tem que mandar para o MEC, enfim, eu não entendo do processo. Mas você vê uma resistência. Isso me preocupa. Eu não acho assim que vai demorar 30 anos para adaptar, eu acho que todo mundo está mais atento, o próprio alarmismo está acordando as pessoas, né? Mas eu acho que sim, vai ter um tropeço, sem dúvida, eu acredito nisso. Eu não acho que vai ser um negócio tão sério quanto todo mundo imagina, opinião pessoal, né, do Alexandre. E eu também não acho que vai ser um negócio suave. Eu acho que é alguma coisa no meio e cada país vai, por exemplo, talvez como plano de nação a gente deveria estar investindo muito agora. Pô, não tem a menor dúvida. Porque vai vir, tá vindo. Agora, tem um outro lado da equação que a gente não está considerando, pelo menos até agora na conversa, que é assim, pô, o ChatGPT é uma belíssima interface que deixou as coisas fáceis. Você põe isso dentro de uma Alexa, um Google Assistant, etc. Você dá acessibilidade, talvez seja uma maneira de ficar mais fácil também algumas coisas. Então, assim, quando você olha e fala para ele assim, me gera o código de um jogo de xadrez. Cara, ele gera uma casca super legal. Então você já dá produtividade, talvez ajude a colocar no mercado uma pessoa que antes teria que ter um preparo muito maior. Então tem esse lado também que é difícil você fazer a conta e tentar estimar. Mas é um exemplo maravilhoso que você deu. Né? A gente pode fazer o leapfrog, né? A gente pular uma etapa. O cara não aprender a programar, mas ele pode, de repente, aprender o básico e com um chat GPT da vida, alguma coisa, esse cara consegue entrar nessa história. Sabe por que eu sou um pouco mais pessimista em relação a você? Porque quando a gente olha para o passado, que é o melhor exemplo que a gente tem, ainda que a situação seja diferente, cenário diferente, tudo diferente, o grande problema da adaptação que a gente teve eram pessoas que realmente não conseguiram fazer essa transição, né? O cara que está lá no chão de fábrica que não conseguiu, de repente, fazer outra coisa. O cara que é motorista de caminhão hoje que, de repente, não vai virar engenheiro de robô, né? Estou dando exemplos bobos, mas... E aí, essa é a minha preocupação, porque nós estamos num país onde a mão de obra, né, a educação é muito complicada, a mão de obra é qualificada, é muito escassa. Então nós estamos falando não de pegar um advogado como exemplo que eu dei, que vai perder emprego, e aí esse cara vai ter que se reinventar, porque esse cara consegue se reinventar, né? Se ele é advogado e tiver boa vontade, ele pode empreender, ele pode criar uma coisa nova, ele pode aprender a usar um chat GPT, tem caminhos para isso, né? Mas quando a gente olha para a população brasileira como um todo, a gente está muito atrás, né? Eu concordo contigo. Eu acho que eu tendo a acreditar que, infelizmente, a população mais vulnerável é a que sofre. Porque historicamente é assim. O estudo que saiu com o próprio pessoal do ChatGPT, que está no Archive, não é peer-reviewed, mas eles fizeram um estudo legal, saiu dia 23 de março. Eu não lembro o título, mas inclusive na minha apresentação lá eu fiz. Eles fizeram uma análise do impacto potencial. Eles viram assim, bom, nos Estados Unidos, um percentual bem grande, acho que 10% do trabalho, das atividades de um grupo grande de trabalhadores poderia, potencialmente, só com o ChatGPT pode ser automatizado, 20% pode ter até 50% das atividades automatizadas, e eles viram que esse impacto é em todos os níveis salariais.
E a análise dele chegou à conclusão que os níveis que mais vão estar expostos são os níveis salariais mais altos. Talvez, né, pelo menos se isso se confirmar, e um outro estudo confirmou também isso, que foi encomendado pelo Citibank, mas faz uns 4 anos. Pela primeira vez na história, a gente esteja vendo a automação incomodar a parte do meio para cima da pirâmide muito mais. O colarinho branco e não o azul. O azul. Porque o azul, infelizmente mesmo historicamente, está acostumado a sofrer, então talvez não mude tanto o impacto e mude mais para o colarinho branco. Uma coisa que aconteceu durante a pandemia, eu não lembro o nome do pesquisador, mas acho que ele é da Unicamp, ele fez um estudo e ele identificou uma coisa interessante. Geralmente, a automação é um negócio top-down, né? Eu falo assim, vamos automatizar a linha. Sim, o presidente da empresa fala, os o diretores... board vamos automatizar. E sai demitindo pessoas e automatiza, por exemplo. Então, se você olhar qualquer planta durante a década de 80, que fabricava automóveis, qualquer montadora, ela foi cada vez produzindo mais automóveis com menos pessoas. Foi mandando embora, foi botando brigas sindicais, etc. Durante a pandemia, né, eu passei por isso, todos nós passamos por isso. Né, na Califórnia, eu acho que durante até mais tempo foi mais rígido aquela questão do lockdown. A minha filha, por exemplo, estava numa idade de começar a aprender a ler. Ficou sem escola uma semana, vamos voltar com tablet, um pouco tempo, depois vai aumentando, ela se acostumou. Só que ela vinha a cada 5 minutos. Eu tinha reunião, tinha acabado de ganhar uma filha, então eu fazia reunião com o neném no colo, minha esposa e tal. Eu automatizei muita coisa. Eu sempre eu sou muito assim, tudo que eu faço 2, 3 vezes igual, eu tento automatizar. Faço um script, etc. Mas o que me surpreendeu desse estudo, que eu achei super legal, é que foi pela primeira vez, foi bottom-up, assim, as pessoas começaram a buscar, mesmo gente que não era tão técnica, falar, meu primo sabe fazer uma macro, tem um amigo que faz Python, me ensina aqui. Porque eles viram a produtividade cair, estava com a família, tinha que dar um suporte, e começaram a fazer automação e ter benefício com a automação. Então eu acho que desta vez parece que tem uma combinação de fatores que está mudando um pouco, o que faz, no fundo, trazer mais incerteza. No fundo, para simplificar assim, nós não sabemos. Se a gente faz essas análises usando, os economistas fazem usando aquilo que a gente viu no passado, Sim. talvez ela não seja tão válida, talvez seja até pior. Ou talvez seja pior para uma classe que geralmente não era tão incomodada. Né? Eu acho que tem uma coisa que você falou que é legal, que é a gente, há 20 anos atrás, eu, por exemplo, sei lá, 15 anos eu falei sobre inteligência artificial num dos meus livros. Naquela época, e eu não falei sobre isso no livro especificamente, mas eu lembro que a visão que reinava era a inteligência artificial vai primeiro tirar emprego dos braçais, né, sei lá, o carro autônomo, né, o cara que é motorista de caminhão, depois vai tirar dinheiro, né, dos poucos especializados, depois dos muito especializados e por último, e talvez dos criativos. O que a gente tem visto agora com imagem generativa, com ChatGPT, é que esta ordem não existe. Pode começar com qualquer um, né? Concordo. Essa ordem não existe. Mas eu acho que esse exemplo que você deu, das pessoas, que você deu das macros, a gente já viveu muitas vezes, porque as pessoas se ajudam. A gente não percebe muito isso com a internet, porque a gente pega ajuda no YouTube. A gente acha que é o YouTube que está ajudando a gente. Na verdade, o YouTube é a plataforma que outra pessoa foi lá e subiu, né? Mas é que acho que você é mais novo que eu, mas a gente viveu isso com os primeiros computadores. Sim. Era muito comum um vizinho te ensinar. Putz, você não nem conhecia o vizinho, o cara falou, você sabe usar computador? Ensinava. A internet foi assim. Sim. Né? Então, BBS, internet, ou e-mail na BBS. Então, assim, é estranho isso, cara. As pessoas se ajudam. A gente perde um pouco essa ciência, mas isso acontece bastante. Concordo. Ô Ale, nessa linha de substituir ou não o ser humano, e na linha do nós vamos ter que aprender o que a gente faz bem, que o robô não faz bem, o que o robô, o que a IA não faz bem, que a gente faz bem? Por exemplo, pergunta. Extrapolação. Exato. Se você chegar para o ChatGPT e perguntar como vai ser o futuro, ele monta sobre qualquer coisa, o futuro da indústria automobilística. Ele vai pegar o que ele leu que alguém escreveu, vai organizar de uma forma bacana e inteligente. Geralmente ele tenta botar bullet points, né? Os especialistas divergem ou acreditam que o futuro vai ser uma dessas 4 formas, ou vai seguir 4 pilares. Ele vai fazer isso. Ele resume bem, condensa e dá um negócio super bacana. Pedir para um ChatGPT, por exemplo, extrapolar é mais difícil. A gente tem técnicas para geração de dados sintéticos, para tentar extrapolar, mas no fundo
o trabalho funciona legal, mas no fundo, ele considera que as premissas todas, né, daquele sistema, daquela fotografia dos dados do passado continua a mesma. Ele não consegue, por exemplo, você fazer uma IA que vai prever que vai ter a pandemia, que a reação vai ser aquela, etc, etc. É mais difícil. Então, eu acho que nós temos uma capacidade de extrapolar, e a outra coisa, assim, quando, né, você falou da criatividade, eu concordo. Você pega lá o DALL-E, gera uma imagem linda. Eu adoro uma analogia que o pessoal fez lá em Stanford, que é assim, isso é a calculadora para o desenhista e o ChatGPT é a calculadora para o escritor. Por quê? Eu não tenho a capacidade de fazer uma ilustração que o DALL-E tem. Mas a ideia de escrever lá para ilustrar um artigo meu, eu quero um advogado sentado, brigando do outro lado com um robô vestido de juiz, alguma coisa assim. No fundo, essa ideia criativa veio do Alexandre, né? Eu não tenho a capacidade técnica de materializar aquilo numa forma de imagem para que outros possam sentir aquilo que eu estava sentindo ou tentar transmitir essa comunicação. A minha filha, quando eu peguei lá o DALL-E, ela começou a querer brincar, de 8 anos, ela e uma amiguinha dela. Elas tiveram uma ideia lá de uma panqueca voando no meio da sala de aula. E ela teve essa ideia. E ficou super legal. Gerou algumas imagens, uma delas ficou super legal. Aí eu virei e falei, filha, vamos tentar algumas coisas? Aí eu botei assim, by Monet. E ficou bonita a foto. Até saiu no meio mensagem, numa entrevista que eu dei, eu mandei a foto. E ficou super legal. Então, assim, a criatividade de ter, eu nunca ia ter ideia de pensar numa panqueca voando, de repente decolando no meio de uma sala de aula. Saiu dela. Agora, ela não tem o lado técnico para executar e transformar aquilo numa ilustração bacana, como o DALL-E fez. Né? Então, de certa forma, pessoas que trabalham na área criativa, essa sacada, por exemplo, antes de começar, eu olhei e falei, cara, quem que fez isso aqui? Eu adorei, né? Tudo eu. Aí você falou... Tem nenhuma mão do Focas aqui. E você falou exatamente isso. Você falou, sozinho, o Focas não fez nada. Focas não fez nada aqui. Então, uma IA poderia gerar um negócio igual? Se ela observou coisas semelhantes e a gente treinou com isso, ela pode gerar algo parecido. Eu tenho usado bastante, né? E tenho conversado com muita gente que está usando isso, inclusive profissionalmente já. O que eu tenho percebido é pessoas que são muito boas no que fazem. Vamos pegar esse exemplo que você deu. Vamos pegar um arquiteto, tá? Ou vamos pegar um cara que faz cenografia. Esse cara consegue... E eu não tô falando de saber usar o prompt, não é isso, tá? Não é... porque eu bato o tracinho, não sei o que, e o V não sei o que. Não é a ferramenta, mas... Pessoas que sabem pedir, que têm referência, que entendem, assim, é uma inteligência anterior a botar a mão e desenhar. Exato. Esses caras conseguem um resultado absurdamente melhor, né? Você deu o exemplo da panqueca, é legal porque assim, aí você está falando de uma criatividade no sentido mais puro da palavra. Mas se eu te der um artigo e falar, faça uma ilustração, e não for óbvio o que é ilustração, você vai demorar, eu vou demorar muito mais do que um cara, um ilustrador, porque parte do trabalho dele é saber ter a ideia do que vai fazer. O que eu posso pensar em desenhar que vai comunicar bem esse artigo em uma fotografia? É isso. É aí. E aí tem uma outra parte também, mas aí eu acho que isso vai ser rapidamente dominado, que é o cara também sabe tecnicamente, né? Por exemplo, use uma câmera tal, ou use um hiperrealismo tal, aí ele começa a colocar algumas tags, né? Alguns parâmetros, que aí são mais técnicos, né? Do tipo, faça esse ângulo, faça não sei o quê, mas isso acho que rapidamente um chat GPT vai conseguir ajudar também, entendeu? Tudo que você coletar, né, que a gente vai coletando, e tem um volume grande, você põe uma rede gigante, treina, e ela começa a imitar bem. Só que ela tem um acesso a um repertório tão grande que nos surpreende. Né? Então eu acho que esse tem um lado surpresa, porque ela teve um acesso ao repertório muito grande. Agora, ainda emendando a uma resposta de uma pergunta anterior que você fez, né? O que ela não faz? A partir de um repertório que ela não tem, criar algo muito legal que nos convença, ela não faz tão bem. Dá para fazer? Dá. Várias pessoas que conhecem, estão ouvindo, vão falar, não, mas peraí, dá para fazer. Pega uma rede, por exemplo, de aprendizado por reforço, ela vai tentando. Mas ela tem a tentativa e erro, tem um custo computacional, até que ela acerta uma hora. E depende muito do seu feedback. Pode ser que você não esteja afim de dar o feedback. Então, assim, eu acho que ainda tem uma distância grande, que é o que você traduziu de uma maneira muito boa. Dessa sensibilidade de falar assim, eu sei que eu vou ter uma chance de comunicar isso numa imagem, num artigo no jornal.
numa fotografia que vai dizer bem o que se sentia naquele momento, daquele acontecimento. Qual é a melhor fotografia? E aí entra o lado humano da equação, né? Não é só a técnica. Então acho que isso demora ainda um pouco. Legal. O que mais, hein? Abstrair. Olha, acho que a capacidade de abstração e generalização é o santo grau, né? É o que a gente está tentando com IA e tal. A gente começa a ver sinais interessantes. Você Pelo acha? menos que nos convence. Assim, começa a ver, até quando você põe para jogar videogame, você põe lá para DeepMind, né? Colocou lá para jogar, por exemplo, põe um joguinho do Atari, joga, 4, 5 horas depois tá jogando igual um profissional, ou até melhor. Uhum. Aí você pega esta rede treinada, pega uma rede idêntica que não foi treinada com nenhum joguinho, e põe a rede treinada para jogar um jogo totalmente diferente. Então tava jogando, sei lá, Pac-Man, põe para jogar River Raid. Ela joga melhor, um pouco melhor, e aprende mais rápido do que aquela que nunca viu o jogo. Se você olhar, a natureza do jogo é diferente, né? Então assim, meio que na força bruta, talvez na hora que você olha... Pera. Por que você acha que isso acontece? É interessante, eu acho que assim, a gente, eu diria que é uma pseudo-generalização, uma pseudo-abstração que ela faz. Porque jogos, em geral, existe um padrão de jogabilidade. Concordo. Se a gente for pensar, assim como no cinema, quantos tipos de história tem no cinema, ô Mandíbula? São 7, não? 12? Quantos são aqueles? Né, Agora você me pegou. os arquétipos, sabe? Tem, sei lá, Tem como você criar uma taxonomia ali. não, quem estuda isso sabe, são 12, tem a história do herói, tem não sei o que, são 12, sei lá, 7, 12, eu não vou lembrar. Se você pensar nos jogos, é muito raro você ter uma metáfora nova de jogo. Será que é isso? Ele por ter conhecido aquele padrão... Eu lembro que o pessoal que fez experimento tentou pegar padrões assim meio distintos, sabe assim? Você pegar um Pac-Man e pegar lá o River Raid, sabe assim? Ou eles pegaram, pelo menos que do ponto de vista humano, e aí que entra uma questão, né? Às vezes onde não há um padrão, existe. Só não é tão claro pra gente. Mas quando você põe uma rede neural que basicamente ela é melhor do que nós para ver alguns tipos de padrão, ela percebe esse padrão. Então talvez sim, eu concordo com você. Tá ali, ela performou melhor por causa do padrão. Agora, talvez o simples fato dela ter que perceber algumas coisas, que mesmo que não seja a estratégia do jogo especificamente, então você pega aquele breakout lá que é o quadradinho que deveria ser uma bolinha, né, que fica batendo e tal, e ela fica rebatendo. Foi o Jobs que fez o primeiro, sabia? E deu briga, né, porque ele subcontratou... Deu briga não, ele era um canalha. Não, não deu briga, mas deveria ter dado, mas ficou um hard feeling ali, né. O Oz, segundo ele mesmo, ele descobriu isso anos mais tarde e chorou. Eu imagino. Porque ele é muito bonzinho, né? Ele é muito bonzinho. Então, mas essa história é muito legal. Ali rebatendo a bolinha, num primeiro momento ele aprendeu a jogar bem. Deixou jogar mais em torno de 4 horas, pelo menos no experimento, e tem até vídeo no YouTube, ele percebe que a melhor estratégia para o jogo é cavar um túnel. Aí ele faz de tudo para rebater no mesmo ponto, para cavar o túnel para a bolinha ficar batendo lá em cima. Então assim, eu acredito que assim, num primeiro momento o aprendizado se dê assim, como é que eu domino o jogo? Porque a gente não ensina regra nenhuma. Então, o que eu tenho que movimentar? Quando eu aperto a setinha para um lado ou o joystick para um lado, o que mexe? Tem uma fase da descoberta, de treinar o que eu consigo mexer aqui. Depois de algumas horas, ele começa a perceber a estratégia. Então, assim, essa estratégia de cavar o túnel, joga fora. Quando vai jogar o River Raid é outra coisa. Agora, de uma rede que não sabia nada, que os pesos eram aleatórios, para uma rede que já jogou e aprendeu a comandar algo na tela, essa tem vantagem. E eu acredito que essa seja uma explicação técnica do que acontece. O que eu percebo em alguns experimentos que eu já vi é que muitas vezes a inteligência artificial tem uma vantagem sobre o ser humano, porque apesar dela não conseguir abstrair, ou imaginar, ou extrapolar, enfim, o nome que a gente quiser dar, ela, por força bruta, ela testa tudo. Uhum. E por não ter preconceitos e preconceitos, ela acha uma solução potencialmente ela vai boa. achar a melhor solução. A gente não, né? Porque às vezes tem coisa pra gente não faz lógica. Tem um exemplo muito legal, não sei se você viu daquele joguinho que tem no Chrome do dinossauro.
Você viu essa história ou não? A história acho que não, mas o joguinho eu conheço e sei que virou um clássico automatizar isso aí e botar. Então, e o que é legal é que assim, as IAs que aprendem a jogar isso, que o joguinho assim, ele é o mais clássico de plataforma, né? Vem lá o negócio, ele tem que pular, Ou abaixar. se vem um passarinho, ele tem que abaixar. Isso. Os que conseguiram melhor nota, o que ele faz? Ele fica 100% do tempo abaixado. E ele pula quando vê um negócio. Porque o que acontece? Se você fica normal e pula e abaixa, o que Você vem, erra às vezes. o que vem para você pular, dá tempo de você pular. O passarinho ele vem tão rápido que não dá tempo de você abaixar. Então você fica o tempo todo abaixado e a hora que vem alguma coisa para você pular, você pula. É genial a estratégia. É uma Depois estra- que você vê funcionando, É você me extra- contou, é óbvio, Mas eu nunca tinha visto, É. pode até ser que um humano tivesse, mas assim, nunca tinha visto alguém, Genial. entendeu? E é isso, assim, porque como ela testa tudo, né, faz sentido. É. A gente tava falando, desculpa, você Não, falou um não, negócio? então, é que aí depende da técnica, a gente tá falando de uma forma genérica. Por exemplo, quando você pega o algoritmo de otimização, você tem algumas heurísticas que a gente impõe em condições que pra gente parece fazer mais sentido, desenha algumas heurísticas para ela buscar, para ela reduzir o espaço de busca à solução, ou você pode ir mais na força bruta, né? Então, quando você põe um fator de aleatoriedade na heurística, geralmente ela tende a achar coisas melhores que você acha estranho. Você fala, mas por que isso é melhor? Então acaba acontecendo isso que você falou. Legal. A gente comentou do Wozniak, né? Ele tá nessa carta agora assinada por ele, pelo Musk, um monte de gente Eu fiquei legal. sabendo hoje, só que eu fiquei o dia inteiro na rua. Não, mas assim, rolou hoje, acho isso. É. Que basicamente eles estão pedindo uma moratória sobre treinamentos largos de inteligência artificial. Eles querem, cara, vamos dar um... Vamos toda empresa grande para fazer um treinamento grande, tipo além do GPT-4, vamos dar uma pausa e vamos discutir esse negócio porque está ficando perigoso, né? A gente já tinha tido esse movimento, próprio o Elon Musk já tinha citado isso, pedido isso, mas agora você tem um grupo grande de pessoas relevantes fazendo esse pedido. O que você acha disso? Interessante, assim, me perguntaram, eu soube até por uma pergunta, quando eu estava no almoço. Eu falei, olha, deixa eu ver, me mostrar no celular. Eu falei, depois eu quero ler. Eu acho que tem de todo, talvez nesse grupo, tá? Eu não li, eu tô te falando algo que é um chute baseado, que eu não li, eu quero ler depois o conteúdo. Mas a minha pergunta é mais simples. Você acha que deveria ter uma moratória? Não. Sabe por quê, Cava? Assim, eu acho que a gente tem que usar isso como ferramenta para pressionar algumas coisas que estão para ser mudadas há 50 anos ou até mais e não muda. Eu acho que, por exemplo, o sistema educacional tem que chacoalhar. Eu acho que a gente criou algo que, em vez da gente falar assim, vamos parar e todo mundo respirar, é o contrário, é para ontem. Vamos mudar o sistema educacional, é imoral do jeito que tá. Então, assim, força talvez movimentar engrenagens que estão não tão engraxadas e que são difíceis de movimentar, assim, não dá mais para esperar. Eu acho que a gente deveria aproveitar essa força para fazer o bem, né? Olha, já está aqui. Porque a outra coisa, como é que você vai controlar? Você não controla todo mundo. A China vai continuar fazendo. Então, no fundo, no fundo... Perfeito, mas se a gente conseguiria fazer a moratória, é outra questão. Sim. Queria saber a sua opinião. E vou comentar uma frase que o Yuval Noah Harari, ele, acho que ele acabou de soltar um artigo também, não sei se junto com essa carta ou um pouco antes. E no artigo ele diz ele é muito bom para escrever, né, cara? Ele tem argumentos que doem, né? Que são... E o argumento que ele usa é o seguinte: ninguém hoje que conhece pensa que um ser humano pode ganhar um computador no xadrez. A gente já passou por essa, né? Uhum. A gente não tem mais expectativa que uma boa inteligência artificial vai perder do melhor ser humano no xadrez. Uhum. E a provocação que ele faz é, e quando isso vai acontecer? E quando a inteligência artificial, o ser humano não conseguir mais competir com a inteligência artificial em política, arte e religião. E aí? Então, da mesma maneira que você fala, porra, é legal porque a gente vai chacoalhar coisas que precisam ser chacoalhadas, como a educação. Mas o que acho que esses caras estão com medo é legal, só que você vai chacoalhar também coisas que podem destruir tudo. Eu concordo, eu acho que tem esse lado.
um lado que eu acho interessante dessa equação, né? E lá atrás, antes de ter essa carta, esse movimento, eu já discuti com alguns amigos, né? A gente debateu sobre isso. Eu falei assim, engraçado. Há muito tempo a gente trabalha com automação. Década de 80 arrancou emprego todo mundo lá no ABC, indústria automotiva, né? Não teve carta. Agora que o colarinho branco tá vendo que o negócio tá na esquina e que tem uma voz, a gente tá fazendo carta. Então, assim, eu concordo por um lado que a gente tem que olhar com mais atenção para esse assunto, e eu não sei se deveria ser uma moratória, porque tem o lado da IA que tá ajudando a achar drogas mais rápido, acelerar processo, e a gente começa a ver. Mas não é moratória na IA. Nos modelos grandes. Mas os modelos grandes, se você olhar, vamos lá, um modelo grande, um modelo de muitas camadas, de muitos níveis, se for para uma linguagem, se ele está falando especificamente, por isso que eu falei, eu não li, do GPT é uma coisa. O outro é um modelo grande, por exemplo, o Elon Musk é um dos grandes geradores de modelo grande para fazer o autopilot da Tesla. Ele é um dos grandes geradores disso, quer dizer, ele quer abrir mão disso. Também, entendeu? Então, eu gosto do seu argumento de, pô, agora que tá incomodando os caras, Quem tem mais voz, os caras estão fazendo cartinha. Adoro esse argumento. Mas o argumento deles é assim, cara, não estamos falando de perder emprego, nós estamos falando de perder o ser humano. Pois é. E eu acho a provocação excelente, sabe por quê? Por mais que as pessoas várias são tementes a Deus, respeitem uma entidade superior, nós olhamos para o mundo e tratamos o mundo como nós mandamos isso aqui, né? No fundo, o que aconteceu na história? Por alguma razão, nós nos tornamos a espécie talvez mais inteligente das que conhecemos, das que vivem aqui, e dominamos. Olha o planeta, o que é. A gente decidiu mudar coisa, decidiu mudar curso do rio e mudar um monte de coisa, e de acordo com a nossa conveniência. De repente começou a acontecer de ver uma coisa que nós não tínhamos visto ainda materializar, que em algumas situações é mais inteligente que a gente. Então isso está assustando. Né? Isso está assustando. E eu acho legal, filosoficamente, para onde isso está levando. Caramba, né? Porque esquece inteligência, vamos decidir que vai acabar com a inteligência artificial. Chega uma outra espécie muito mais inteligente que a gente aqui. Muito mais, assim, mais pacífica. Mas que se a gente desrespeitá-los e atacá-los, a gente sabe que eles têm mais inteligência, mais tecnologia, armamento e tal. Então, eles vieram em paz e falaram, o curso que vocês estão levando da vida aqui não é legal. Nós temos inteligência aqui, vocês têm que viver de uma outra forma, em mais harmonia, com o meio ambiente, etc. Será que a gente ia gostar de ouvir isso, né? Nós fazemos o que nós queremos aqui na Terra, né? Mesmo que venham ajudar. Então, assim, tá começando a aparecer coisas interessantes, né? Olha só uma coisa que, quando eu fiz a apresentação, e aparece bastante quando você faz, tá assim, pô, e o problema do bias da IA, de dados e tal? O problema do bias da IA não é o bias da IA, é o bias da sociedade, que a IA pega o padrão e repete. Até porque nós vamos precisar colocar bias na IA para resolver o bias da sociedade. Se você botar o bias na IA para tirar o bias da sociedade, o modelo não serve para nada, porque ele não vai prever aquilo que a sociedade vai fazer, que é o que você quer. Você quer uma bolinha de cristal. Daí você vai jogar o modelo fora. Então o modelo... Ah, não, mas dependendo da aplicação, né? Acho que tem aplicação que nós vamos ter que colocar o bias para resolver. Lógico. Eu tô falando de uma maneira genérica, mas o fato interessante é que, assim, a IA pega e mostra que nós temos uma sociedade cheia de bias, de injustiça, etc, etc. Botar uma culpa na IA. Né? Agora, a IA que vai destruir o mundo. Será que é a IA que vai destruir o mundo ou nós estamos destruindo? Porque a IA sozinha não faz nada. Mas aí é uma discussão semântica, né? Quando eles pedem uma moratória, a questão não é a IA destruir o mundo. A IA é o ser humano usar a IA para destruir o mundo. Não, mas eu concordo. Pode usar arma nuclear também. Eu concordo. A IA, ela multiplica a sua capacidade, a sua força. Vamos perguntar para o afegão médio ou não? o Mandíbula. Diga. Médio não, porque ele é muito magrinho, né? Não chega a ser médio aí. Eu tô no naipe sexy, assim, eu acho que esse é o... O Mandíbula, Diga. Você, se tivesse poderes, faria uma moratória na IA ou não? Eu acho que sim. Porque eu vendo de fora. Tem a culhão, Mandíbula, sim ou não? Sim. Não sou um estudioso a respeito, como o Ale. Eu acho que o seu mic tá um pouquinho baixo, acho. Não sei se tá... Aumentar um pouquinho aqui. Beleza, obrigado. Meu. Não sou um estudioso do assunto como o Ale e nem um especialista em tecnologia como o senhor. Mas você tem o carisma. Isso é verdade. E você tem o suco do brasileiro. Você é o... Porém, eu acho que é aquela coisa, né? O que a gente vê é uma curva exponencial que cresce muito rápido.
e daqui a pouco é o que a gente pensa. Será que vai tomar os empregos? Igual a pergunta que você fez para ali no começo. Será que vai começar a substituir o humano em coisas que são essenciais para o humano sobreviver? E aí você chegou num ponto que eu tava pensando aqui. E quando a IA começar a entrar nos assuntos de religião e política melhor do que o ser humano? Eu acho que vai chegar um ponto que o ser humano, nessa luta, eu acho que ele mesmo vai querer destruir a inteligência artificial. Porque hoje em dia, vou dar um exemplo, tá, por exemplo, na polarização do ano passado da eleição, Lula e Bolsonaro, alguém sensato acaba morrendo na praia porque apanhava dos dois lados. É isso. É isso que eu quis dizer quando você não tem uma entidade IA e uma entidade ser humana que fala assim, vamos matar a IA, entendeu? O problema é que essa IA vai empoderar a cagada, entendeu? Acho que esse é o medo desses caras. De você ter pessoas criando uma nova religião, entendeu? O ponto só que eu queria finalizar é que, por exemplo, jamais uma pessoa que está no poder, eu acho que ela vai deixar de tomar decisões porque, por exemplo, uma inteligência artificial tomou a decisão correta. Mas é diferente do que essa pessoa quer, essa pessoa jamais vai dar o braço a torcer, eu imagino. Por melhor que sejam as intenções da inteligência artificial. Eu acho que vai virar uma queda de braço no final das contas. Eu acho que independente de moratória ou não, eu acho que essa provocação da moratória ela é boa para que de repente surja algum tipo de discussão que se gere algum tipo de governança, entendeu? Eu acho que precisa. Concordo. Porque tá realmente muito rápido e a gente que acompanha isso, a gente entende onde pode dar, né? Então sei lá, eu fico preocupado. O Ale, eu tenho um quadro aqui no programa que eu falo duas palavras, duas expressões, você escolhe um e explica se quiser, tá? Perfeito. Elisa ou ChatGPT? Difícil, os dois são legais. Vamos falar do ChatGPT porque tá todo mundo na mesma página. Apesar de que Elisa é... Mas é pra você escolher um. Escolhe ChatGPT. um. ChatGPT? Você conhece o Elisa ou Mandíbula? Não conhecia. É um ChatGPT da nossa época de criança, assim. Era uma terapeuta, né? É um algoritmo de terapia, né? Então você falava, não tô me sentindo bem. Poxa, que pena que você não tá se sentindo bem. Repetia, né? Cara, que época foi isso, cara? 70 e pouco? Eles criaram, na verdade, pelo menos teve até 2012, 2006, se não me engano. Versões novas, mas assim, originalmente eu acho que é 63, 65, década de 60, eu acho. Cara, e é impressionante como era bem feito, né? Obviamente que não dá pra comparar com o ChatGPT, mas era muito impressionante, né? E você vai lá, entra no ChatGPT, pede pra ele emular a Elisa e brinca, né? E é legal, era super bem feitinho, era bem legal. Muito legal. Mais duas pra você escolher. Boston Dynamics ou Optimus da Tesla? Boston Dynamics. O primeiro que eles mostraram, eu tô falando dos robôs, sabe? Você viu os robôs do... Já vi. O primeiro que o Elon Musk mostrou era muito tosco. Só que eu fiquei muito impressionado, porque o tempo que ele teve para fazer foi muito curto, comparado... Porque a Boston tá, sei lá, décadas fazendo isso. E agora ele lançou um novo... Ele mostrou uma nova versão, não sei se você viu. Que eu não vi a nova. Cara, que já tem todos os dedinhos. E aí pega lá uma ferramenta, parafusa, já tá... na frente, ele anda muito mal comparado ao da Boston. Não dança, não pula, eles não faz trabalharam pirueta. muito a questão do balance ali, do equilíbrio bípede e tal, né? Eles trabalharam bastante. Mas, cara, a coordenação fina do da Tesla já tá assustadoramente na frente. Legal. Né? E a coisa dele tá usando a mesma lógica da IA dele, né? É muito louco. E fica cada vez mais fácil você atingir algo. Porque questão de você ter código aberto, ter gente que tentou várias coisas, então essa é a vantagem, né, dele não ter sido pioneiro. Ele pega carona, ele pega shortcut. No ombro de gigantes. No ombro de gigantes. Ale, eu vou fazer um diferente aqui, tá? Que geralmente eu só jogo as duas palavras, você escolhe uma, eu vou fazer um diferente. Se você pudesse pegar para você toda a IA de um país para você, Estados Unidos ou China? A dos Estados Unidos eu conheço melhor.
tem mais informação. O da China eu conheço o que está nos papers e tal, eu acho que é um país mais fechado. Como eu sou um cara curioso, gosto, eu acho que eu pegaria da China para ver o que eles têm, para poder olhar tudo e ver o que existe. Você Pegaria acha da que eles China. estão na frente já ou não? Olha, eu acho que o volume de trabalho que eles estão fazendo, tem conferência que 50% dos papers é da China, Não, você etc. vê, ó, Assim, é o número já. volume. Então eu acredito que talvez, em vários aspectos. Então, por exemplo, você olha algumas coisas lá, quando eu estive na China, vi coisas que já tinham no Baidu que ainda no Google não tinha. Eu acredito que eles estão em... É difícil dizer que em tudo, em A eles estão na frente, eu não É porque acredito são muitas nisso. camadas, né? Você tem muita camada, muita área. Eu acho que, assim, tem várias áreas que os Estados Unidos, sem dúvida, está na frente, né? Áreas dentro da ciência, e outras que a China, sem dúvida, está na frente. Agora, qual está mais ou qual está menos? Meu chute pode até ser que seja a China, por causa do volume, quantidade de incentivos. Mas os Estados Unidos está trazendo tudo o que eles podem de fora, então eu acho que esse jogo muda muito. É que igual computação, supercomputação. Lá atrás o pessoal proibiu a China de exportar muito o processador Xeon, porque a China estava montando supercomputador, que é algo estratégico. Uhum. A China foi um erro, porque a China foi lá É claro. e desenvolveu dela, porque é fez o fácil. dela. E fez muito bem feito. Pegou a arquitetura RISC, lá o pessoal que desenvolveu o RISC, e que estava esquecido, desenvolveu algo baseado nisso melhor. E durante 3 anos, ou 3 gerações de supercomputador, bateu. Né? Os Estados Unidos voltou depois de um tempo. Então, assim, eu acho que dependendo do momento que você tira a foto, vai ser um e vai ser o outro. Eles estão ali shoulder to shoulder, sabe? Uhum. Eu pegaria da China. Tem refri ainda ou quer mais refri? Tem, não, tem bastante. Obrigado. Legal. O Ale, e se você tivesse que... Aí é um chute absoluto, tá? Mas se você tivesse que chutar daqui 10 anos, quem vai estar na frente desses dois? Porque em grana os caras estão assustadoramente na frente, né? A China, tanto de empresa privada, quanto governo, quanto iniciativas. Eles estão... Eu chuto que é a China. Sabe por quê? Eu acho que a China, independentemente de questão... Eu não vou discutir assim política, nem os valores da democracia, nem nada. Eu acho assim... acho que na isso China alguém vira e fala assim, eu quero. E vou fazer. Se é certo, se é ético. Então, assim, eles estão testando coisas ligadas a fazer seres híbridos, você viu? Animais híbridos, que a gente olha e fala, meu, complicado. Mas, então, assim, queira ou não, e mesmo que seja uma coisa que eu questiono eticamente se deveríamos, você vai pra frente, você descobre coisas, você testa, né? Então eu acredito que, assim, por exemplo, você não vai ver lá gente na China, ou talvez até veja, mas o resultado não sei se vai ser bom, do tipo, vamos parar de pesquisar IA porque é errado. O governo vai rir, ou vai ignorar, ou vai mandar prender todo mundo e vai continuar fazendo. Então eu acho que, por conta da arquitetura política do país... Você não teria essa carta lá. Você não tem essa carta e assim, ele vai continuar fazendo se eles quiserem, a não ser que eles achem que isso é besteira. Então, a tendência neste lado da democracia, de ouvir todo mundo, de querer buscar um equilíbrio com a sociedade, se a gente olhar da ótica da corrida de IA, a China tem tudo para estar na dianteira. Entendi. Tá, pode levar essa aqui. O Ale, obrigado, mandíbula. Te bota aqui, todo mundo sabe que é uma Coca-Cola isso aqui. Mas deixa a Coca-Cola, a marca não, mas tão é mais bonita. pelo... Pra não escorregar. O Ale, você tá conseguindo acompanhar, cara? Porque assim, a gente tá vendo que tá dobrando o poder de fogo a cada 3, 4 meses, né? Aí depende da... Tem gente que fala 6 meses, tem gente que fala 3 meses, 4 meses. Você tá conseguindo acompanhar, cara? Porque é muita coisa. Olha, eu acho que ninguém consegue. Você tem, imagina, 330 mil papers publicados por ano. Na verdade, você acompanhar eu tô. Agora, eu sei tudo? Não, ninguém. Porque você está criando ramificações de possibilidades, multiplica muita gente. Então, o que a gente faz? Você escolhe áreas de interesse ou problemas de interesse, como todo pesquisador, e foca em alguns desses interesses. Mas, por outro lado, a gente tem que ficar olhando para o lado. Porque alguém que está pesquisando algo numa área lá de inteligência artificial e tentou algo, você fala, nossa, talvez valha aqui. Esse cross-fertilization, se a gente focar demais, a gente perde. Por outro lado, ver tudo... Então, assim, a própria Retransform ajuda a gente vai lá, treina, vê e fala, deixa eu prestar mais atenção nessas coisas. Pega a medicina, por exemplo. É covardia, 1 milhão de papers por ano. Qual que é o médico que acompanha tudo? Né? Não dá. É humanamente impossível. E aí entra outra coisa da IA, né? Essa capacidade de ir lá ler 1 milhão de papers, sintetizar e falar, olha, para sua área, se você é um cardiologista,
né? Quer dizer, tem certeza que o principal você está atualizado, que são essas tendências, mas estão aparecendo essas coisas que você pode ficar de olho. Para câncer, por exemplo, lá atrás a empresa IBM, né, com a sua brand Watson, comprou uma empresa nos Estados Unidos que eles fizeram lá, mapearam tudo que é trial, etc. Então, baseado em características, aí ajudava a escolher qual que é o trial que poderia colocar aquela pessoa num estado que já está difícil, com maior probabilidade de sucesso. Ajuda a ciência e ajuda efetiva, né? Então, assim, tem coisas legais aí que pode ajudar a nossa capacidade de acompanhar. Que tá muito rápido. Essa semana, semana retrasada, teve um negócio da alpaca. Eu te mandei essa história ou não? Você chegou a ver? Não. Cara, foi a tua universidade, Stanford. Não vi. Eles pegaram, porque assim, qual uma das vantagens do chat Tô com GPT? jet lag, eu tô ainda... É isso. Qual que é a história do chat GPT? Uma das vantagens, eles têm uma base meio que deles lá, né, de parâmetros e tudo. Esses caras pegaram a base de não, parâmetro aberta da Meta. Você me mandou. Te mandei essa história, Eu vi, né? sim. Pegaram, sei lá, 7 bilhões de parâmetros, jogaram isso dentro do chat GPT, que ajudou a filtrar, analisar, criar parâmetro novo, e eles conseguiram, sei lá, com $600 fazer um chat GPT 3. Assim, é o IA ajudando o IA, então Então, isso a gente usa bastante. Eu uso muito IA para achar a resposta. Muito modelo que eu tenho que fazer para consultoria, para trabalhos que eu faço. Eu tenho um monte de máquina lá, né, que eu comprei e investi bastante em máquina. E eu ponho para rodar, para que elas me ajudem a achar a melhor resposta. Então elas acham vários candidatos bons, que é análogo ao que a indústria farmacêutica está fazendo. Quais são os melhores candidatos para a droga que ia demorar 3, 4, 5 anos para descobrir? Sim, né? Enxuga isso em meia dúzia de candidatos, e aí você põe a sua capacidade em cima. Então essa parceria, o homem e a IA, que eu acredito muito, né? E eu acho que esse eu diria que é o lado do caminho otimista que a gente tem que apostar. Legal. A gente, no começo do papo aqui, quando eu te perguntei sobre autoconsciente, você falou, puta, com a IA que tem hoje, acho que não. Tem muita gente que acha, por exemplo, carro autônomo. Hoje o que o Tesla tem, ele estava no nível 2 e ele tá, sei lá, todo ano ele promete que vai pro... todo ano ele promete que vai pro 5, né, 100% autônomo. E ele sempre promete, não, em 12 meses, sei lá. Acho que agora ele parou de prometer, né? Mas tem muita gente séria, de renome, que diz que com o que a gente tem hoje de inteligência artificial, né, e estou falando de estrutura, de framework, de mundo, não é poder de processamento, não é, que a gente não conseguiria ir para o carro 100% autônomo, que a gente teria que criar uma nova maneira de trabalhar a IA. Qual que é a tua opinião sobre isso? Eu concordo com essa afirmação. Assim, ela é diferente, né, da afirmação que aparece em algumas discussões, e recentemente eu até tive uma, que assim, a gente não tem como criar carro autônomo 100% e está muito longe disso. Eu acho que isso é uma, vamos dizer assim, esta afirmação, ela envolve assim, não temos tecnologia para isso, mesmo que a gente misture técnicas, etc, etc. Essa é uma coisa. A outra é exatamente o que você acabou de falar. Usando o framework que a gente está usando, né, botar as deep learnings para aprender, etc, com aqueles sensores, chegamos num determinado limite. A minha percepção, aí eu concordo, é que assim, vamos lá. O problema da autonomia, automatizar, né, o grande problema da automação é assim, quando você controla o ambiente, você automatiza com uma certa facilidade. O trânsito é um ambiente caótico, né? Você tem gente que não vai seguir as regras. Se você tiver a premissa que todo mundo segue a regra, a gente consegue automatizar. Aliás, lá atrás conseguiram, em competição, Stanford e outras, né, a competição da DARPA, o carro 100% autônomo, se deslocar, sei lá, 100 milhas, passar por cidades, ninguém encostar no carro e não se envolver em nenhum acidente e não violar uma regra de trânsito. Então isso já existe lá atrás. Lógico, é um protótipo, poder computacional gigante, o custo daquilo era alto, e você tinha um cenário mais controlado. Qual que é o problema que a gente tem? O pior pesadelo para automação é você ter vários níveis de automação coexistindo. Existe uma propriedade de sistema que é o comportamento emergente. É muito legal em teoria de sistema. Você não prevê, não tem como você prever. Tem algumas maneiras de se simular e perceber. Então assim, você coloca um carro lá que potencialmente poderia ser quase 100% autônomo, vamos supor.
Depois a gente fala um pouco de técnica, se isso é possível. Coloca um outro que é o Tesla, que é mais ou menos. Coloca pessoas que vão atravessar fora da faixa de pedestre. Coloca o carro manual. Coloca o motorista bêbado. Coloca nesse sistema maluco, tudo. Aí é difícil. Então tem um ponto aí, um ponto a partir do qual que vai ficar mais simples quando a gente tiver tudo com um determinado nível de automação interligado. Se aposta muito nessa indústria, por exemplo, na comunicação V2V ou V2X. Então se eu estou atravessando, né, e de repente tem câmeras e tal, já sabe que eu estou atravessando, já manda um sinal para os carros, fala, atravessou fora mesmo, já, o carro que está vindo correndo já sabe, já diminui. Quando você começa a colocar comunicação e os agentes se falarem, isso ajuda bastante. Agora, só a rede neural, só baseado em imagem, fazer um 100% autônomo, eu acho difícil. Quando a gente começa a integrar coisas, coloca regras explícitas, né, uma IA simbólica, etc., aí eu acho que a gente está indo muito mais próximo disso. Existe um desafio ainda em cima disso tudo, que são os corner cases. Assim. Tem situações que é muito difícil, que se você olha a reprodução do conjunto de coisas que se alinharam para acontecer um acidente e o carro bater, o azar de o cara estava com o pneu um pouco careca, mais isso, e dá um acidente, né, quando você vai fazer um estudo. Como na indústria da aviação, se você for fazer o mesmo estudo. Vários fatores se alinharam e aconteceu um acidente. Quando é um humano, a gente fala, não, tudo bem, errar humano, tal, tudo bem, processa, a pessoa vai ser punida, mas foi um acidente. Quando é um carro autônomo, que cai num corner case, a tolerância também é mais baixa. Né? Tipo, a máquina deveria ser perfeita, espera-se perfeição da máquina. A gente vê muito isso quando implementa IA numa empresa. Espera que a IA seja melhor do que o humano. No fundo, o que a gente tenta buscar com Deep Learning ou com IA é uma inteligência artificial que, na média, seja melhor do que a média dos humanos. A partir daí, a gente já fala assim, estamos indo bem. Então, assim, na média, carro autônomo gera menos acidente do que a média dos humanos? Pô, legal. Agora, se você tiver se você só passar da média e botar todos os carros autônomos, ainda vai continuar tendo bastante acidente como tem hoje. Não, tudo bem, mas eu vou reformular a pergunta, tá? Você acha que com a tecnologia atual e a evolução dela natural, tá? Quando eu falo de tecnologia atual é o framework, são as técnicas, são os modelos de IA que a gente tem hoje. A gente vai conseguir ter um carro 100% autônomo no sentido de que ele vai conseguir dirigir em qualquer situação, assim como o ser humano, que obviamente não é qualquer situação, e que vai ter menos acidentes, vai dirigir melhor que o ser humano, que é uma desgraça. Não, excelente. Você fez uma pergunta bem específica. Eu diria que dá para fazer isso. O grande problema que a gente tem hoje é fazer isso em escala comercial, custo. Porque para você fazer isso, quando você vai conversar com gente da indústria, a indústria automotiva ela tem muito problema de o Bill of Material Cost, né? Então você tem lá o BOM Cost, você vai pegar qualquer dólar a mais que você quer colocar, então você fala assim, vamos criar uma camada aqui de diversidade e redundância, então vamos botar 3 módulos aqui, que são diferentes em termos de arquitetura, então tem modos de falha diferentes, vamos botar redes diferentes, um deles pode ser simbólico, com regras e tal. Dá para você fazer isso num projeto de protótipo caríssimo, etc? Dá. Ainda vai ter um buraco, um abismo, para você transformar isso num produto realmente que não é acadêmico, que não é R&D, para um produto que possa ir para a mão das pessoas e vender em escala. Então, eu acho que este é o grande problema. Ter tudo isso, ter tecnologia para fazer em um produto comercial, nós não tem um problema de custo aí. Tem um problema de poder computacional, tem um problema de conectividade. Transformar num produto que seja viável comercialmente é difícil. Tá bom. Você tinha acendido a luz aí, Mandíbula? Não, vocês estavam falando desse assunto, eu lembrei de um vídeo que eu vi esses dias. Aí eu ia perguntar se vocês já viram esse vídeo e se ele poderia ser fake nesse caso. Eu vi um Uber, não era um Uber, era outra empresa, mas que era autônomo em outro país. Então a pessoa, e eu vi um vídeo de uma brasileira pegando isso. Então Waymo, deve ser o Waymo. eu não lembro do nome. Mas ela entra no banco de trás, não tem motorista, e daí ela dá um iniciar corrida lá, tipo, já tinha pedido o carro pelo aplicativo, o carro chegou, não tem motorista e o carro leva ela, inclusive tem um cruzamento passando os carros, ele sabe o tempo certo. Eu queria perguntar, vocês já viram e se é verdade nesse caso? Isso é verdade, São Francisco tem, mas o teste, por exemplo, do Waymo, tem uma outra cidade, acho que Phoenix, não sei, que eles estão rodando há um bom tempo. Né? E tem, inclusive, agora uma cidade cenário para testar tudo que é carro autônomo, mas funciona, tem. Agora, em São Francisco, aí depende, né? Tem momento que muda a regulação, e aí, assim, ele tá 100% autônomo e tem uma pessoa ali no volante, de backup. Né? O backup que você não coloca em hardware, que é caro,
e redes, etc, 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 você põe um humano ali do lado para compartilhar a responsabilidade. É que o que ele está falando assim, tem algumas iniciativas, é que são ambientes mais controlados, São- ainda que esteja na São rua. cidades mais tranquilas. Que não tem motorista nenhum. Tem. Então, mas aí o que desse vídeo que eu vi, por isso que eu até, vocês falaram que hoje não temos 100% autônomo, por isso que eu falei, porque nesse a menina anda filmando o carro sem motorista. É O que tem volante uma, mexendo e tem uma tudo. questão aí que é super difícil de explicar, que é o seguinte. Por exemplo, o Tesla, tem muita gente, você vê vídeo, muita gente fala assim, pô, saí daqui, ele me levou sozinho ali, não sei o quê. Mas ele, sei lá, ele agora, acho que nesses últimos updates, que ele conseguiu ver farol em rua, em cruzamento, ele funcionava bem em estrada, mas dentro da cidade não. Vai Então, dependendo assim, do nível de complexidade do ambiente. Entendi. você tem níveis de automação. Então, sei lá, o nível 0 é nada. Nível 1, por exemplo, que a gente tem aqui no Brasil, que você bota ali no piloto automático, ele mantém a velocidade, por exemplo. Freia né? um pouco se ele sente a distância do Ou, outro carro. ele dá ou uma por freada. exemplo, o carro que estaciona sozinho, faz a baliza sozinho. Isso seria, sei lá, por exemplo, nível 1, né? O 2, ele já pode dar numa filmagem a sensação de que ele é 100% autônomo. Entendi. Você pode sentar no banco de trás, não deveria, né? Por exemplo, o Tesla agora ele enche o saco pra você estar com a mão na direção, mas você poderia sentar no banco de trás de um carro nível 2 e ele vai e te leva, né? Mas para chegar num nível onde realmente, puta, em nenhuma situação precisaria de um motorista, é algo que está distante do que é o Tesla desses outros. Principalmente o problema maior são esses corner cases, né? É. São situações muito que você não tem volume de dado para treinar, e aí tem um dilema, tem uma área de pesquisa que é assim, bom, então vamos gerar volume de dado. Bom, então você vai simular a condição de quase acidente, que é caríssimo isso, pode envolver risco material e de vida, para coletar dado para poder treinar. Então, qual que é a alternativa que a gente usa na ciência? Sintético. Tudo sintético. Mas É, ainda é sintético. Eu queria depois perguntar sintético, mas você falou muito sobre a simbólica e eu tinha algumas perguntas aqui. Eu acho que vale a pena explicar a diferença de simbólica e conexialista. Conexialista. Acho que explica... Connectionista em inglês, eu acho que é conexionista, talvez, em português. Não sei. Acho que eu também não sei. Acho que vale a pena explicar as duas brevemente, mas depois eu quero saber de você o seguinte, se você acha que de maneira geral nós vamos começar a criar a mistura das duas para poder evoluir. Eu acredito, bom, então... Vamos lá. Eu vou começar só pela última, assim, eu acredito que misturar técnicas, assim, na ciência tem muita gente que se apaixona por uma técnica e faz a carreira numa técnica só. Se olhar a ciência com esse rigor, né, eu sou um cientista meio às avessas. Porque eu me apaixono por misturas de técnicas, várias técnicas, e tentar coisas que eu percebo que ninguém tentou e falo, vamos ver o que dá, né? Às vezes não dá em nada, a maior parte das vezes não dá em nada, mas às vezes funciona. Então eu acredito muito na diversidade. E a ideia, qual que é o princípio, né? O que nós estamos vendo bastante dessas grandes redes, ChatGPT, etc., é o princípio, a abordagem conexionista. Que você tem um monte de dado, né, bastante dado que você colecionou. Então o ChatGPT, o pessoal fez vários diálogos entre humanos para pegar o formato de uma conversa de humano e colocou uma rede, que é um monte de funçõezinhas matemáticas de média ponderada, de peso, etc., para tentar conectar entradas com saídas. Perguntas com respostas e dessa resposta gerar outras perguntas, falando de uma maneira muito grosseira. Ou, por exemplo, para simplificar, pega imagens médicas e fala assim, esta imagem você vai lá e anota, tem tumor. Vários médicos pegam várias imagens, escrevem, essa tem tumor, essa não tem, essa tem tumor, não tem. A conexionista é você achar uma função matemática mais ou menos assim, que conecte essa entrada, pedacinhos da imagem, vários pixels, ou grupos de pixel, para essa saída desse label aí de falar assim, isso é câncer, isso não é. Aí você procura uma forma de otimizar os pesos aqui e conectar as duas coisas e acertar o máximo possível. A simbólica, ela é mais baseada numa lógica, né, indutiva, um conjunto de regras que você programa, é mais parecido com aquilo que tem a cara humana. Porque a rede neural, você olha os pesos, não te diz nada. Se você pegar uma rede neural, você não sabe o que informação está ali, o que ela consegue fazer. Se você pega um código, né, simbólico, é bem fácil de entender a lógica que foi programada e o que ele faz. Você tem quase uma árvore de decisão. Uma árvore, uma lógica humana, muito parecida com o humano. O outro é um negócio que é uma... Até pelo volume, né? A quantidade de camadas que você tem ali. Camada. Fica ilegível. Você não consegue entender, por exemplo, mesmo que você pegue uma rede pequena, não dá para olhar e falar o que é isso, o que ele vai me dar. E não é só isso, porque não é binário, né? Então é tipo 1 é 0,8, 0,7 e poucos, assim, aí fala, tá, mas
Mesmo que você pegue um único caminho e siga, né? Mas qual a diferença do 076 aqui pro Pro 078 aqui embaixo. 78, entendeu? Ela é difícil você. Então, assim, só que ela ficou muito fácil para. Ela é um jeito simples de botar o computador para aprender coisas que a gente não consegue, talvez, aprender. Como é que eu transformo? A gente não consegue explicar. Como é que eu transformo esta entrada aqui, esses dados, numa saída, numa previsão se o cara é inadimplente ou não? Baseado, por exemplo, na bateria do celular, baseado nos lugares que ele frequenta. Você quer achar um modelo? Talvez a rede ache essa relação, talvez não. A outra, você programa mais com uma lógica humana, né, baseado em coisas que nós entendemos. Quando você mistura essas coisas, eu acredito que você tem algo mais poderoso. Até como um mecanismo de redundância, né, de diversidade. São maneiras diversas, diferentes de funcionar, que você pode tentar ter um controle com uma IA mais simbólica e um controle de carro autônomo com uma IA. Eu acredito bastante nessa abordagem. E aí eu te perguntar se você acha que o futuro a gente vai começar a ver cada vez mais a mistura das duas. Eu acredito que sim, e de outros tipos de modelo. Modelos de sistema dinâmico, que eu acredito bastante que funciona bem, que captura transições e mudanças drásticas, ou até aquilo que eu falei de comportamento emergente. Você começar a colocar, para construir uma IA mais genérica, a gente colocar modelos diferentes que têm pontos fortes, e não tem os pontos fortes de uma rede neural, mas tem outros tipos de ponto forte. Quando muda muito o dado, aquilo percebe que mudou e, por exemplo, chaveia para uma outra rede. Então, quando você começa a combinar isso, você começa a ver coisas legais aparecendo. Legal. Ale, dos próximos anos, de todas essas frentes de IA que a gente tem, tá? Machine Learning, Deep, Casual, LLM, você acha que tem alguma aí que vai acelerar muito, ou você acha que vai tudo estar acelerando e evoluindo muito rápido? Tem alguma que se destaca, você acha ou não? Porque teve, sei lá, teve 2 semanas de chat de GPT, a gente teve tudo bem, que já existia e tudo, mas a gente teve efetivamente um salto, inclusive no ponto de vista de negócios, né, com os plugins, acho que isso agora vai virar a nova Apple, eu até fiz um artigo dizendo que isso aqui é o novo iPhone, enfim, tem um salto aí grande. Você acha que tem alguma dessas frentes que tende a evoluir mais rápido ou não? Olha, eu vejo uma corrida grande em todas as frentes. Eu acho que uma das evoluções é quando você vê que as pessoas estão usando, adotando e justifica investimento, né, e mais mercado. Eu acho que assim, o ChatGPT virou uma interface fantástica. Né? Ela é uma grande interface com inteligência artificial, que a gente não tinha uma grande interface. Sim. E isso, toda vez que a gente criou historicamente uma grande interface, a gente mudou uma curva. Tem até um artigo lá que eu mandei, e deve sair em algum momento na Sloan, na MIT Sloan. Legal. Que eu... Da Adriana? Da Adriana. Tá com Maravilhosa. ela lá. Amo ela. Eu também. Tá com ela lá, deve sair em abril. E basicamente, só um leve spoiler para as pessoas lerem o artigo, mas basicamente... Aliás, desculpa, Adriana e Gabi tem que vir aqui, cara. Tem que vir no A Adriana escreve umas coisas muito legais. Ela é maravilhosa. Então, tem que vir. Desculpa, te interromper. Imagina que é isso. E o que a gente olha, por exemplo, assim, historicamente, quando você tem... Se você olha a curva de adoção de computador pessoal, quando tem mudanças de versão... Tem Windows, assim, que muda bastante, fazem bastante estudo e mudam bastante a interface, e tem Windows que é uma nova versão do sistema operacional, mas não muda muito em relação ao anterior. Geralmente é assim, uma mega mudança, uma que não é grande coisa, e depois uma mega mudança. Você olha, a curva é bem assim, ela está achatando na adoção, está saturando, veio uma versão, olhando para trás, vem o Windows, dá um salto, forma um novo S e novo S. Adoção de telefone, de smartphone, né? Tiveram smartphones antes de Apple e tal, aí vem o ano que surge o Android e surge iPhone. O iOS. O iOS, o iPhone. Vum. O que eu acho que é legal do que está acontecendo no ChatGPT, né? Assim, ele virou a interface para inteligência artificial. Então, outras inteligências, outros tipos de técnica pendurados debaixo dessa interface para você extrair valor, parece que faz sentido, entendeu? Você poder extrair, porque pegar um modelo e dar uma rede neural para uma pessoa, entendeu? Você tem que embutir isso numa funcionalidade. Então, acho que as pessoas... Existe um paradoxo, né, histórico, né, a gente chama de odd paradox, que é o paradoxo da... As pessoas usam inteligência... Todos nós usamos inteligência artificial há muito tempo. A inteligência artificial está aí em outros formatos, etc, etc. Só que as pessoas sempre olham para a inteligência artificial dizendo é algo do futuro. No futuro vai ter isso. Meio que de ficção. E, por mais que a IA tenha evoluído por várias décadas,
ela é incorporada em alguma funcionalidade de algum produto onde ela se torna útil, e a gente acha aquele produto bacana, mas não dá o crédito à área da inteligência artificial. E é sempre vista como algo do futuro. Eu acho que o que mudou agora é que, de repente... Desculpa te interromper. Imagina. Você tem um exemplo maravilhoso que você mostra na tua palestra. A gente até conversou sobre isso, que é, cara, se pegar das maiores empresas do mundo hoje, elas são históricos bem-sucedidos de inteligência artificial, né? Google e Facebook. É. Né? Então, A Amazon. né? Então, acho que isso já é um exemplo do que você está falando, de que não é o futuro, é o passado. É o já, passado. Né? Quer dizer, passado é o presente, também vai ser o futuro, mas não é algo que vai acontecer, já está acontecendo, já tem acontecido, já né? está incorporado, né? Então, assim, o que eu acho, né, na sua pergunta central das técnicas? Eu acho que tem muita coisa legal para aparecer em técnica de otimização. À medida que vai tendo mais poder computacional barato, a gente vai arriscando mais em testar algumas coisas que eram muito pesadas em termos de otimização. O que eu vejo que está ali na esquina para acontecer que a gente tem feito pesquisa e tem achado coisas legais, assim, você tem uma rede neural, você põe um algoritmo de otimização em cima para otimizar uma saída. Então, assim, já que essa rede neural está me dando uma previsão de possíveis futuros, como é que eu otimizo o meu futuro? Então a gente está começando a fazer isso em empresa. Então eu vou lá e ponho um algoritmo de otimização. Eu primeiro vou lá e experimento o mercado. Crio vários experimentos e testo várias reações. Monto um modelo, uma rede neural, que tenta modelar o comportamento de alguns segmentos ou de um grupo mais ou menos homogêneo ou até heterogêneo de pessoas. Isso passa a ser um modelo que é uma simplificação da realidade, lógico. Aí eu estou buscando um resultado, como é que eu otimizo? Aí você põe um algoritmo de otimização em cima, né, e tenta brincar, gasta poder computacional para achar o ponto ótimo dessa rede neural, um ótimo local bom. Isso eu percebo que está assim, batendo, está na esquina da gente misturar essas duas técnicas. Agora eu tenho esse viés de misturar, de combinar. Então eu acho que isso vai acontecer. Legal. Ale, então não sei falar o nome do cara, Andrew N, como é que você fala o nome do... Eu também nunca sou, mas eu descobri que é Nan. Nan? É Nan, é. Tá. Andrew Nan. Porque é NG, né? É NG. É. Andrew Nan. Ele fala muito sobre... Cara, tá maravilhoso esse. É muito bom. Isso aqui é a Copa, né? É que você não para de fazer pergunta, então... Não, come aí. Eu tenho que começar a te devolver pergunta ou... Pode fazer. Ele fala muito sobre... Ele tem falado muito sobre IA centrada em dados, né? E de você trabalhar com poucos dados. Você acha que de repente isso pode ser um caminho ou não? Eu, por estar no Brasil, não apresentei, mas tem um paper meu que foi apresentado. Eu tô trabalhando muito com IA com poucos dados. Tanto por questão de peso, tanto por questão que ficou claro em alguns problemas que quanto mais dado, a IA fica pior para alguns tipos de problema. Então, às vezes, você consegue, com custo computacional muito baixo, com uma fração, estou falando assim, de menos de 1% de um dataset, né? Assim, a gente veio num paradigma de pega dado, acumula um monte de dado e treina redes gigantes. O que a gente começou a perceber, em alguns problemas, se eu souber escolher o dado, né, destilar o dado com algumas técnicas e pegar um percentual pequeno desses dados, eu posso treinar uma rede que custa pouco, mais leve, e ter um resultado melhor. Né? Tá, quero entender isso melhor. Para fazer isso, você vai usar tipo algum algoritmo de redução? Como é que você faz isso? Ou você está falando de escolher realmente na mão, de classificação? Como é que você está? Dando um spoiler de paper que não está publicado. Mas assim, a gente comparou não fazer com fazer aleatoriamente. Para alguns tipos de dado, fazer escolha aleatória várias vezes, óbvio, vai ter um que vai ser muito ruim, vai ter um que vai ser muito bom, mas na média, para algumas frações, você até consegue um resultado quase que comparável. Quando você leva em conta o custo computacional, você fala, vale muito a pena. Tem coisa que você fala assim, mas eu vou fazer... Você está falando de fazer uma amostragem aleatória. Você pode fazer uma amostragem dos dados aleatória, para alguns problemas funciona legal, tá? Para outros não. Agora, existem técnicas para fazer isso aí, que é o seguinte, você vai lá, olha para os seus dados, então imagina que você olhasse, plotasse o dado, mas é óbvio que isso aí pode ser um monte de dimensão, mas para ilustrar. E você vê que se agrupou em clusters, ou algo que pode ser clusterizável, né? Você vê um grupo de dados mais para cá, outro para cá, para cá. Aí, se você pegar alguns elementos e tem técnicas para achar o que é essa representatividade nesses clusters, você meio que está falando assim, eu peguei uma amostra de cada grupo aqui e vou apresentar para a rede.
E aí você pega percentuais baixos, aconteceu, por exemplo, de conseguir treinar com menos de 1%. Olha que legal, com menos de 1% de um dataset tipo o MNIST, né? Uma rede pequena, uma MLP, né, de 3 camadas, e ter um resultado parecido de uma rede de mais camadas com mais dados. E até às vezes superar quando você tem muito dado. E sempre usando como teste os 10 mil dados. Então a gente gasta uma fração do poder computacional para testar, para treinar algo porque usa menos dado, porque usa uma rede mais leve. E aí sabe o que é legal? Você fala assim, tudo bem, às vezes acontece isso. Eu vou lá e descubro que essa rede nem é tão bom. Ela tá dando, sei lá, uma acurácia de 85%, enquanto eu treino com bastante dado dá 92%. Mas na hora que você vai usar na vida real, esta rede funciona melhor. Esta aqui estava mais para um overfit. Ela estava muito treinada, bitolada naquele volume grande de dado. Quando aparece algo novo, ela não. Essa menor. Perfeito, porque aí na hora da aplicação da realidade você também não vai ter muito dado, é isso? Essa aqui tá. Exatamente. E também assim. Ela é uma situação mais próxima da realidade. E aí ela aprendeu meio que o principal. Ela não tentou bitolar para a prova. Sabe aquele aluno que você pode bitolar para a prova e tirar 10, mas você é um cara que decorou a matéria, mas não necessariamente você aprendeu, você sabe aplicar isso na prática. E tem outro que deu uma estudada, tira 7. Entendi. Só que assim, ele é consistente, ele sabe usar aquilo, e se der a prova de novo e ele não estudar, ele tira 7, tira 6,5. O outro, se não bitolar, ele vai mal. Então é isso que a gente está percebendo. Boa analogia. Você para decidir quando faz sentido um, quando faz sentido o outro, você só testa ou você consegue identificar o tipo de problema que faz mais sentido? Porque no exemplo que você deu, não ficou claro para mim, por exemplo, se você tem que, se aqueles dados, por exemplo, a hora que você faz uma clusterização, né, e você consegue ver se um ser humano precisa de alguma maneira conseguir fazer sentido aqueles dados, porque assim, dependendo do data lake que você tem coisas que não tem como fazer sentido para o ser humano. Sim. Né? Às vezes você pega um caso onde a gente sabe que correlação não é causalidade, mas tem algumas coisas que você não tem, um ser humano não tem como saber isso, né? Sim. Eu queria entender como é que você decide, por exemplo, que faz sentido, né? Testa e vê? Ou dá para dizer o que é melhor para um, o que é melhor para outro? Deixa eu ver. Bom, eu vou começar a responder e se eu entendi direito. Ficou bem confusa a pergunta, mas... Não, ela puxa o assunto bom, aí vamos ver para onde a gente vai. É assim, existem técnicas que a gente desenvolve de IA para me ajudar a selecionar os dados, justamente porque ela vê coisas e pega padrões que eu não vejo. Perfeito, uma regressão, por exemplo. Uma regressão poderia ajudar, um próprio algoritmo que a gente desenvolveu baseado em técnica de clusterização que olha para o meu dataset e fala assim, olha, quer saber? Pega esse não, pega esse. Ele faz isso. Porque ele acha semelhança matemática, propriedades muito parecidas e fala, tipo, por que eu preciso de 10 mil caras iguais? Pego 10 ou pego 100 desse tipo de pessoa ou desse tipo e funciona, deveria funcionar. Então tem isso. Agora, tem situações, aí depende muito do problema, que entra numa questão mais sensível, uma questão de uma política de crédito, uma questão que pode ter algum bias numa decisão, que você pode até usar a técnica para selecionar, mas daí você vai tentar entender por que ela selecionou e você põe uma supervisão humana aí, para olhar e falar, estranho. Então assim, a resposta é um pouco dos dois, depende do caso. O que a gente tem tentado, o que eu tenho tentado fazer em pesquisa, assim, eu não tenho essa resposta pronta, é quando isto funciona melhor. Eu já percebi que assim, não é para qualquer dataset, não é para qualquer tipo de problema. Eu tenho uma desconfiança por que funciona às vezes. Então, assim, se eu pego um banco de dados com um monte de caractere, por mais que seja manual, à mão, ou letras manuscritas tal, tem um padrão muito em comum ali, e talvez, entendeu? Eu não precise de muitos elementos para ele pegar o principal que vai estar... O M sempre vai ter 3 pernas, nem que seja torto. Né? Pronto. Agora, quando você pega um negócio muito mais complexo, é muito difícil você pegar uma quantidade muito pequena de dados, pelo menos com as técnicas que a gente tem testado. Né? E às vezes, aí entra uma coisa que puxa uma conversa longa, mas assim, você fala, às vezes eu até preciso de mais dado, ou às vezes eu posso pegar um substrato que eu acho que é o importante, o computador acha que é importante, e se eu precisar de volume, ele gera sinteticamente isso. Você vai falar, não, mas você não entendi. Você pega um dataset bem grande,
pega um pedaço, uma amostra, e daí você gera sintético. É vantagem isso, porque às vezes eu controlo melhor, né? Às vezes tem muito ruído. Tem coisa que não ajuda, ele atrapalha. A rede aprende algo que é ruído. Então eu controlo mais e, vamos dizer, purifico o dataset para que ela aprenda com menos dados, vamos Legal. dizer assim. Você entende o que é dado sintético, Mandíbula? Eu entendo ao pé da letra. Falando Vamos lá. ser um dado criado não necessariamente seja um dado real. Estou Acho que correto? Acho que é boa a explicação dele ou não? Boa, boa. Tudo bem, Mandíbula. Muito bom. Eu posso criar, por exemplo, uma situação que não existiu, mas criar com dados sintéticos. Não, é isso? vou dar um exemplo aqui que faz para dar a pergunta que eu vou fazer. A gente tem um dos problemas que a gente tem nessa história toda é privacidade, tá? Vamos supor que eu tenho uma base de dados, você está nessa base e eu preciso mandar essa base para o Ale trabalhar e eu não quero que ele saiba seus dados. Então, eu boto uma IA ali para entender essa base e eu vou gerar um monte de dados de mentira. Vai ter outros caras como você com cara e vai chegar uma hora que ele não vai conseguir nunca chegar em você porque tem dados de mentira ali misturados, entendeu? Entendi. Se fosse a base limpa, mesmo tirando o teu nome e seus dados, ele conseguiria cruzando com outras bases chegar em você. Entendi. Então, a hora que eu crio informações falsas ali, mas que sigam a lógica desta base, entendeu? Eu consigo, de certa forma, melhorar a questão de privacidade, Mas entendeu? nesse exemplo, o meu dado ainda estaria ali. O seu talvez, o outro não, entendeu? Eu posso brincar com essa base e dar para ele uma amostragem dessa base com dados verdadeiros e dados falsos. Talvez o seu esteja, talvez o seu não esteja. Mas ele não entendeu? saberia qual é verdadeiro e qual é falso nesse caso. Não saberia, Entendi. né? A gente meio que tem o que você falou, que é eventualmente usar uma técnica de inteligência artificial, né, de geração de dados sintéticos, para mascarar os dados, que eu acho que é um exemplo fantástico. E tem simplesmente assim, eu tenho pouco dado. Eu tenho 100 carinhas ali, eu queria fazer um modelo e falo, putz, não tá legal. Para o modelo perceber bem as nuances, as diferenças, eu preciso extrapolar isso aqui. Aí você pega uma técnica para aumentar, criar mais 300 ou 200 carinhas lá na minha, né, ou linhas no meu dataset que são artificiais, mas que seguem um padrão, uma lógica, né? E aí a partir dali eu tenho massa crítica para treinar um modelo que me ajude para algo. Vou dar um exemplo que talvez nem faça sentido na vida real, tá? Imagina que eu quero ensinar uma inteligência artificial a identificar o que é um gato. E eu só tenho 10 fotos de gato. Eu falo, puta, para ensinar essa IA aqui eu preciso de 10 mil fotos de gato. Aí eu peço para uma outra IA que sabe fazer foto de gato, falo assim, cara, me cria 10 mil fotos de gato. São dados sintéticos. Aí eu vou pegar ali o que tá bom, o que não tá bom e vou jogar nessa para ensinar ela o que é um gato, entendeu? Pega o DALL-E lá, gera um monte de gato, E- gera 500 gatos ali, escreve gato no label e gera outras coisas que não são gatos, gera cachorro, gera um monte de coisa e escreve não é gato. Boa. Legal. Computador quântico. A gente tem, você deve estar, assim, eu acompanho, você também acompanha, você, assim como eu, você deve ver muita opinião e muita matéria saindo em veículo. Na tua opinião, onde que a sociedade em geral está sobrevalorizando a computação quântica e aonde que a gente está menosprezando a computação quântica? Excelente pergunta. Olha, eu acho que eu não sei se a gente está sobrevalorizando, eu acho que assim, algumas das capacidades, né, se isso ficar, vamos dizer assim, mais acessível, mais barato e mais comum, a gente já sabe muito do que dá para fazer. Então assim, é aquele negócio, aí de repente sai lá o MIT e fala assim, olha, descobrimos uma forma de fazer um processador quântico que pode funcionar a temperatura ambiente, provavelmente, então assim, os pontos vão se alinhando para a gente chegar e ter coisas assim mais comerciais e mais acessíveis. Então assim, eu acho que a gente vive um otimismo por um lado por saber o que é possível, por testar em condições muito especiais, ainda com muito erro, etc. Mas ver que está se comprovando, falar, pô, assim que alinhar meia dúzia de pontos aqui, e tem grupos trabalhando aqui para esse ponto, tem outros para fazer isso, para outro aqui, e estão melhorando, em algum momento as coisas se encontram. A gente vai ter isso funcionando, né, do jeito que a gente quer. Então, eu diria que assim, é uma sobrevalorização natural, não é um hype, né? O que eu acho que a gente talvez menospreze é que quando você fala para algumas pessoas,
Você vai falar, por exemplo, ele fala, mas isso está muito distante. É muito comum isso. O próprio IA, ano passado, né, eu escrevi lá o X-Tech Talk lá, eu falei, olha, esse ano, lá em 2022, as redes grandes para a linguagem natural prometem, vão trazer grandes surpresas. Porque estava claro que a coisa ia acontecer ali. Já tinha os outros GPTs, né? E aconteceu, mas muita gente fala, não, isso aí tá distante. E aí, pum, veio na cara. Então, assim, eu acho que computação quântica corre um pouco do risco, porque algumas indústrias tendem a ser impactadas e o pessoal fala, não, isso é coisa muito do futuro. Quando você quer puxar uma conversa e falar, é legal ler, é legal ficar de olho, ver. Mas era, né? Era muito de futuro, mas no meu livro de 2006 fala sobre isso. Sim, você me mostrou. A gente já tava, né? Não, é que um tempo passou, né? A gente ficou velho. Não, 2006 então, passou. Não, você principalmente. Eu tô bem ainda. É. Não, o ponto é, às vezes esse assunto tá chegando agora no mainstream. Tem muita gente que nem ouviu falar ainda. Sim. Né? Tem um tempo para digerir. É. Sim. Agora, eu quero saber o seguinte. Ela não vai servir para tudo no ponto de vista computacional. Até onde sei, não. Até inventarem algo. Não, perfeito, mas do que a gente tem visto hoje, não. O que você acha que vai ter grande impacto e o que você acha que não vai ter grande impacto? Por exemplo, me parece que situações onde você tem uma variedade muito grande, não só de dados, mas de variáveis, ela é muito boa, certo? Olha, na verdade nem é dado o lance. Para muitos dados que gerem poucas respostas, o computador tradicional ele é muito bom. A saída, pelo menos do jeito que a gente tem hoje as coisas desenhadas, eu vou ter bons computadores cada vez melhores tradicionais funcionando junto com o computador quântico. O computador quântico dá conta de um tipo de problema que o computador comum não dá. Bem, né? Que é o quê? Problemas que você nem tem tantas entradas e tantas saídas, mas você tem um número de combinações de variáveis ou de situações que você tem que testar para achar a melhor resposta possível, um ótimo global, que é tão grande que demora 1000 anos, 2000 anos, milhões de anos, bilhões de anos, que tem problemas assim. Então, por exemplo, simplesmente achar rotas, nós não pegamos a melhor rota, não, mas eu uso o Waze e tal, assim, ele usa amostras das pessoas e tal, mas matematicamente fazer otimizações logísticas, nós usamos heurísticas que pegam o espaço de busca de testar todas as combinações possíveis que pode levar essa busca para bilhões de anos e faz isso num tempo muito rápido. E essas heurísticas estão cada vez melhores. Então ela acha uma solução muito boa naquele tempo que você tem para ter a resposta e com o recurso computacional que você tem, ele acha uma resposta muito boa, que funciona pra gente. Então você começa a ver assim, e não estou nem falando de computação quântica, né, mas só para dar um exemplo do tipo de problema. E a prova disso é que assim, à medida que a gente melhora muito computação convencional, e melhora técnicas, melhora heurísticas e a quantidade de combinações que você pode testar, você acha soluções melhores. Então teve um paper muito legal que já 2014, 2016, que eles pegaram lá a Petrobras, pegaram um problema, né? A Petrobras tinha 3 navios que faziam a logística com 2 ou 3 plataformas, custo de combustível, custo do navio, do leasing do navio, quantas viagens tem que fazer, enfim, modelaram o problema e fizeram e procuraram soluções. E viram que quando você aumentava o espaço de busca e usava uma maneira de modelar diferente, uma outra heurística, você não precisaria de 3 navios, com 2 navios você faria, com uma fração do custo. Então assim, nós certamente operamos em tudo, mesmo usando computação, de uma forma subótima, porque a gente acha uma boa solução e a gente não vai esperar 1000 anos para ter a resposta da melhor. O que a computação quântica faz legal enquanto a computação convencional, no fundo, ela tem que testar, se eu combinar esse com esse, com esse, com esse, o que dá? E faz isso para todas as combinações, ou usa uma heurística para reduzir o espaço de busca, mas ainda assim pesa, a computação quântica, por modelar vários estados ao mesmo tempo e não só 0 e 1, ela consegue testar quase que simultaneamente todas as combinações ao mesmo tempo e te falar, essa é a melhor. E aí, para esse tipo de problema, ela é muito melhor. Então, para descobrir algo que eu teria que, uma criptografia que teria que tentar milhões de anos para achar, por uma propriedade, né, natural, da maneira como você modela o problema por conta dos fenômenos quânticos, ela tende a achar rápido. Achar o melhor distribuição logística para a Amazon, por exemplo. Com certeza a Amazon poderia economizar dinheiro,
né, imaginando toda a malha logística deles nos Estados Unidos, a computação quântica tenderia a dar essa resposta melhor, né? Então, se você pegar esses problemas de otimização para achar o ponto global e pegar o estado da arte da IA para redes neurais e para fazer previsão e classificação, etc., e juntar tudo isso, é bacana. Tende a ser, inclusive, lembra que eu falei para você a tendência de ter otimização em cima disso aqui? Uhum. A gente tem que testar muita combinação. Se tiver um computador quântico, uma rede gigante aqui, e ele já te der a resposta de qual é a melhor configuração da minha rede para um cenário para otimizar, isso é fantástico. Legal. Aliás, quem quiser entender mais sobre né, sobre oposição e tudo mais, tem um episódio nosso sobre física quântica bem legal também. Ale, e a gente vai precisar de algoritmos novos ou não para o computador quântico? Sim, muda a maneira de tratar o problema, né? Porque a gente faz... É o que eu falei, os algoritmos que a gente desenvolve, quer dizer, muitas coisas, muitas heurísticas ajudam, mas a ideia é assim, o princípio básico lá é explorar muitos estados ao mesmo tempo. Tudo que a gente constrói atualmente é baseado em explorar uma coisa de cada vez, é fazer uma busca mais exaustiva. Ou mesmo que você fala, a gente pode paralisar, é verdade. Supercomputador, botar clusters, disparar em paralelo, vários... Mas ainda assim, a gente está processando pouco, olhando um de cada vez. Eu posso chamar várias pessoas para olharem um de cada vez, que são os processadores, mas sim. Mas acaba sendo legal. E a primeira coisa que vai gerar um desafio é a criptografia, né? Eu acredito que isso sim. Apesar de não ser uma área minha, né, de olhar para a criptografia com... Eu gosto do assunto, mas não olho. Eu acredito que isso é um risco para o sistema, para a segurança. Tudo é baseado em criptografia, né? Então, a partir do momento que esse poder começar a ficar mais disponível, eu imagino que a gente vai aumentar muito o tamanho das chaves e vai tentar estar um passo à frente. É que eu acho que o primeiro problema que vai acontecer é a liberação de muitos segredos, né? Porque você tem, para dar um exemplo só, estados que roubaram muitas informações, mas não tem como saber o que estava lá dentro. Esses caras estão guardando isso. Sim. A hora que ele tiver poder para quebrar isso, ele vai quebrar. Algumas das informações talvez percam a validade, né? Não façam mais sentido, mas muitas... Pode ser geopoliticamente relevante. Ainda farão sentido, né? Seja um armamento, seja um nome de um agente, enfim. Né? É bem geopolítico. Essa supercomputação, a própria inteligência artificial, computação quântica, por te dar um poder de uma inteligência superior à dos outros, é bem um assunto estratégico, né? Geopolítico. Ale, quero falar de computação de borda, na ponta. Não sei se você chegou a ver, aqui tem um Arduino aqui agora que eu vi. Uma homenagem. Tirar uma foto no uma quadro. Homenagem a ele. Deixa eu ver se dá para mostrar para quem tá em casa. Aí vamos ver se... Peraí. Dá para ver, mandíbula? Dá sim, tranquilo. Legal. Opa, muito bem, pode tirar. E você está trabalhando para colocar inteligência artificial em devices que consomem muito pouca energia, que são pequenininhos, enfim, que dá para a gente trabalhar com IoT, dá para fazer um universo completo aí. Queria que você contasse um pouquinho disso. Legal, cara. Uma oportunidade bacana de compartilhar. E aí, tem muito processador no mundo espalhado de pouca capacidade comparado quando a gente falou dessas redes gigantes, tal, precisa de muita computação, precisa de processadores violentos. E aí, uma coisa que você vê no Brasil é assim, poxa, falta dinheiro para ter acesso a alguns recursos computacionais. E às vezes isso sem querer é mal interpretado, quer dizer, isso é verdade, mas é mal interpretado e fala assim, mas eu queria pesquisar e poxa, não tem dinheiro para fazer coisa relevante. Isso veio me incomodando. Fora isso, o desafio mesmo de colocar... Várias pessoas falaram, mas isso aí não dá para fazer rodar. E eu falei, gente, você é bem mais novo que eu, né, Cava? Mas assim, você não deve ter jogado Atari, essas coisas. Sou muito mais novo. Ou até Nintendo. Você olha um joguinho de Nintendo com 16 KB, que era legal pra caramba. 16 KB hoje em dia, o que? Você abre o Word e fala, oi, grava, deu o quê? Deu 60 KB. Provavelmente, sei lá, tô chutando. Mas assim, nós evoluímos muito, fazendo coisas maravilhosas, mas a gente esqueceu que dá pra fazer coisa maravilhosa num universo com pouquinha memória. E eu sou hobbyista, eu coleciono computadores antigos, restauro, brinco, tenho uma coleção. E eu falo, gente, o pessoal esqueceu mesmo. Você liga um computador antigo, joga um jogo super legal do Apple II, do MSX e tal, e fala, pô, cadê esse conhecimento de fazer coisas bacanas com pouco? Que eu acho que é uma
pode ser interessante para várias áreas e que se nós formarmos pesquisadores e gente, ou até robista, que brinque com isso, pode aparecer um monte de coisa bacana. E aí veio o desafio de começar a colocar em processador de 8 bits, né, ou até 16, com pouca memória, e criar redes, e começou a funcionar, né? Redes assim com um footprint de memória de 2,5 KB, 3,5 KB, que façam reconhecimento, e enxugar ao máximo uma computação assim que permita com que pessoas, o meu objetivo pessoal é assim, abrir tudo isso aí e as pessoas começarem a brincar e fazer coisas criativas que eu não imagino, dar mais pecinhas de Lego para todo mundo que brinca com Arduino, etc, e botar mais IA lá no meio. Isso vai ser aberto? Sim. Legal pra caramba. Só quero fazer um adendo no que você falou. É muito rico o que você está falando de dar capacidade para pessoas que não têm acesso a fazer coisas. Acho que é magnífico. Mas não é só isso, né? Muitas operações muito avançadas vão precisar da borda para fazer processamento local antes de levar, enfim. Mesmo nas coisas mais avançadas, Boa. a gente vai usar a computação de borda. Concordo, excelente. Até é legal você puxar isso aí, que assim, quando muita gente fala, mas para quê? Tá barato o processador. Na verdade, quando você faz em escala, uma diferença de $1, $2, $5 pode ser muito. E o fato é que, assim, muito que se faz é treina numa rede pesada, faz uma poda dela, ou faz algum tipo de processo de quantização, etc., e põe num processador que, tipo o TensorFlow Lite, tem que ser no mínimo 32 bits. Ainda é, né, mais parrudo e tal. E ele vai consumir um pouco mais de energia, e quando você vai atualizar ou vai fazer algumas coisas, ele depende ainda muito da nuvem. Você vai falar, qual o problema? Bom, tem vários problemas aí que... Muitos. Né? Sim, por exemplo, você pega assim, conectividade, dependendo se você quer fazer uma coisa de... Vou dar um exemplo mais claro. Vou pegar um segmento que tem dinheiro pra dedéu, agricultura. Sim. Você vai encher de sensor pra caramba. Se esse cara precisa de uma energia elétrica 110, uma bateria que vai gastar... Você já começa a ter um problema. Independente da grana, você já faz com que esse projeto não seja tão redondo, entendeu? O operacional dele fica difícil. E aí você pega e fala, não, tudo bem, vamos botar conectividade. Não, conectividade vai ter 5G melhor, tudo vai ficar bonito. É verdade, mas ainda assim não é todo lugar que é coberto. O exemplo da agricultura é muito bom. O sinal oscila, ou para você ter uma comunicação ultra reliable, dependendo da aplicação, se for de missão crítica, tem que ser muito cara essa conectividade. Então assim, a ideia aqui é tudo que eu puder puxar de computação para a borda, melhor. Eu ter uma inteligência ali local, etc. Eventualmente retreinar a rede, a gente está fazendo experimentos, retreinar a rede com pouco dado, aí as coisas se conectam. Por que eu estou tão interessado em pegar uma redezinha e treinar com pouco dado? Porque é o caminho que eu estou vendo de... Por que eu vou pegar e esperar? Eu quero aprender algo, estou vendo que eu estou errando aqui. Deixa eu pegar uns dados que eu gravei um pouco, que eu estou achando que eu estou percebendo que eu estou errando, e deixa eu retreinar a rede. Né? Atualizar, fazer mais alguns passos com esse dado. Em vez de eu esperar, juntar um monte, mandar para lá, esperar. Então, quanto mais a gente conseguir descentralizar para alguns tipos de aplicações, parece que é melhor. E se conseguir fazer isso com processadores baratos, a gente começa a colocar um pouquinho de inteligência artificial em dispositivos, né? Em coisas que hoje não tem inteligência. Legal. Como é que você está fazendo? Você tá gerando um modelo e você está colocando no device ou modelo pronto? Eu gero um modelo, coloco faço as duas coisas, né? Tem uma parte que eu pesquiso de gerar um modelo e botar no device o modelo pronto e testo, né? E testo performance, testo mesmo que ele caiba e funcione bem, às vezes ele erra, aí você fala, esse erro aqui, né? Eu fico monitorando, poxa, de repente teve um problema que em algum momento faltou memória. E aí faltou memória, vira um erro lá dentro e zera algo e dá um erro. Então a gente está entendendo como que eu consigo criar uma rede pequena, então eu faço exatamente o que você falou. E a outra coisa que a gente faz é testar, pegar uma arquitetura de rede com pesos aleatórios e treinar. Então você tem os sinais ali do Arduino entrando, eu quero que ele aprenda para, por exemplo, prever o que vai entrar por alguma razão. Para ele pegar e falar assim, já que isto vai acontecer, deixa eu pegar e desviar, para não usar interrupção por razões que uma hora eu te explico, mas assim, vou desviar o fluxo do programa para cá, eu vou prever que isso vai acontecer, vou focar nisso. Aí eu pego e treino a rede local, um pouco dado. Outra coisa que a gente faz eventualmente é assim, dado que eu tenho 3, 4, 5 Arduinos aqui, né, uso Arduino que é barato,
né, e também por alguns objetivos aí de dar acessibilidade, por que eu não... Mas tem todo um ecossistema aí Você de tem um pessoas que ecossistema de sabem. pessoas que vão, inclusive, me ajudar na hora que abrir, assim, Total. vão olhar coisas que eu não olhei e vai ser super bacana. Mas, por exemplo, assim, o Arduino tem pouca memória ali, então, assim, fazer a atualização de firmware, à medida que eu sei que eu vou ter a previsão de um caso de uso, eu mudo o firmware. Né? Eu tenho um grupo de Arduinos que trabalha e produz um resultado como se eu tivesse muito mais Arduino. Task offloading, a gente chama. Fazer o task offloading com um grupinho de Arduino, eles se falam, né, viram um ecossistema ali. Tá, você tá falando de aprendizagem federada ou não? Não necessariamente, Tá. mas se aplicaria, mas não necessariamente. Eu tô falando assim de simplesmente poder pegar eu sei que vai ter, eu preciso fazer algo, né? Eu sei que eu não vou dar conta, ou simplesmente eu vou... em carro autônomo, tem muita pesquisa disso, né? De simplesmente pegar uma task que eu tenho que talvez vá consumir muito e passar para quem pode fazer melhor, porque eu já sei que em seguida vai vir outra coisa e não vai dar tempo de eu terminar para processar. Entendi. Né? Então, assim, a gente de brincar com alguns Arduinos, onde eles ficam jogando a tarefa de uma maneira inteligente, a gente tem feito alguns testes e tem funcionado legal, né? Assim, mistura aí algumas utilidades que eu imagino que exista com o lado robista também, sabe? Assim, de brincar, de ver uma coisa tão barata e tão pequenininha fazer uma coisa bacana, que surpreende, né? Legal, muito legal, cara. Não, e abre um caminho infinito, né, cara? É isso que eu acredito também. Muito legal. Ale, adorei o papo. Eu também, muito bom. Espero que agora a pandemia não volte mais, que você possa visitar mais a gente, pra gente poder fazer outros episódios. Adorei a comida, obrigado pelo pessoal lá do Dalafran, né, o Mandíbula? Dalafran, exatamente. Muito bem, bota o arroba deles aí na tela. Gostei de tudo, cara, mas pra mim o que mais me conquistou o coração foi a Copa. Eu também acho, eu gostei bastante desse aqui. Não, esse... Esqueci o nome dele. Como é que chama esse presunto cru aqui, Mandíbula? Deixa eu botar o nome aqui. Esse é o Spec, muito bom também. Muito. Spec. Muito legal. Ale, obrigado, Mandíbula. Obrigado. Você tem alguma pergunta ou não? Cara, eu tenho uma pergunta, eu acho que dá pra gente passar rapidinho. Vamos que lá. É uma coisa bem bacana que aconteceu essa semana. Bacana, assim, bacana entre aspas, né? Porque eu vejo isso como muito perigoso. Vocês viram a foto do Papa? Você tá muito excitado, Mandíbula. Calma. Perdão. Eu gosto desses assuntos. Vocês viram a foto do Papa gerada na IA? Vimos. Eu vi que teve uma polêmica em torno disso, mas assim, em algum momento eu vi, mas não sei do que se trata. Mas faz a pergunta, depois eu explico do Papa. Resumindo, rapidinho. É uma foto do Papa com um casaco chiquérrimo, assim, que o Papa não usaria. E daí, revistas do mundo inteiro fizeram matéria sobre, falando, nossa, o Papa, acharam que teve gente que eu vi falando um absurdo, o Papa usar isso e tal. E depois descobriram que foi uma foto criada por inteligência artificial. Descobriram uma, né? Porque assim, no primeiro Google você achava que era, né? E teve uma muito similar a essa também, muito próxima, que foi o do Trump sendo preso. Não sei se você viu essa. Essa eu vi. Tem diversas fotos do Trump correndo dos policiais. Você viu essa, Mandíbula? Não, essa não, O inclusive... Trump correndo dos policiais, aí os policiais segurando ele, aí ele na prisão, com roupa de presidiário, e o topete impecável, cara. Mas isso eu acredito que aconteceria. Se ele for preso, ele vai manter o topete impecável. Topete impecável. Mas faz a pergunta. O ponto que eu queria chegar é o seguinte, com os meus olhos de leigo, eu bati o olho na foto do Papa e eu falei, nossa, que estranho o Papa usando essa roupa. Mas eu acho que tá muito próximo da gente chegar num nível em que, e eu acho que já chegou, que você não consegue saber se essa imagem é artificial ou não. E eu acho que isso é extremamente perigoso, porque numa dessa aí o Cava pede pra gerar uma foto minha, por exemplo, com uma mulher que não seja minha namorada. Olha o cara já, viu o que ele já tá fazendo? preparando o terreno, você viu, né? Sensacional. Preparando o terreno. Safado. Imaginemos nesse cenário hipotético, como é que eu vou provar Só sorte que sua mulher não vê nosso podcast. Resumindo, como é que eu vou provar pra ela que essa imagem não é real? E desde que não façam coisas absurdas. Por exemplo, o Trump sendo preso, que é notícia no mundo inteiro, em qualquer lugar. Mas não é absurda essa notícia. Esse que é a graça desses dois. Por mais surreal que seja, o mundo tá tão surreal que não é um absurdo o Papa de repente estar usando um agasalho maravilhoso de marca e não é um absurdo o Trump ser preso. Por mais que você fale assim, pô, não vai rolar, não vai acontecer. Eu não quis dizer isso, mas eu quis dizer coisas mais do nosso cotidiano, mas que possam afetar uma pessoa diretamente. Como que a pessoa faz pra provar, como que ela vai fazer pra provar que realmente ela não tá fazendo aquilo, ou que aquela foto é inteligência artificial? Por exemplo, você chegar num caso de tribunal, por exemplo.
Só Ou seja, para perícia. você sabe que eu em algumas das minhas palestras eu boto imagens e peço para a galera dizer o que Se é é verdadeiro real, ou não? o que é Legal. verdadeiro ou não. E ninguém acerta. Assim, Fala. não, eu acho que assim, é um conjunto de fatores, né? Por exemplo, se uma situação é absurda, já né, um indício. E eu acho que você coleciona fatores, são features aí que a gente gosta de falar na IA. A outra coisa, assim, nesse caso, se fosse para provar, no judiciário você ia chamar uma perícia. Você sabe que é mentira, você ia chamar uma perícia. Outra coisa é que cada vez, talvez mais, quando a gente está vivendo multimídia e a gente ainda tem resquícios de uma mídia tradicional, é ter volume. Né? Porque você tem vários ângulos, volume, produzir fake news, produzir fake consistente, com múltiplos ângulos, um vídeo e tal, ainda não está lá. Então, assim, para passar credibilidade, talvez a gente esteja sofrendo um empurrão para ter mais do que simplesmente uma foto no artigo. Né? Existem técnicas para detectar, tem competições, você não a olho nu é impossível. Não é tão simples para algumas técnicas, mas sempre tem ruído que a IA tenta gerar esse ruído e você pega o padrão na geração do ruído. E aí, a partir daí, você fala, olha, pode ser fake. Você não consegue ter certeza que é, então não consegue ter certeza. Aí você junta isso, quer dizer, imagina uma perícia. Olha, pode ser fake. Situação muito estranha. E aí, no caso, a foto, né, vamos pegar lá o metadado da foto, da data, local, etc. Você vai pegar o seu celular e falar, olha, naquela hora... Puta, Lê, mas na boa, assim, eu testei várias desses, tanto pro chat GPT quanto pra imagem, tá? Nenhuma identifica, cara. Não, É muito falho. tem um outro lá, não é o E a GPT-Zero, evolução... tem um que fala, assim, eu brinquei um pouco, Putz, cara, ele fala, provavelmente é um modelo. é muito difícil. Primeiro porque não é certeiro, e tem uma outra coisa, tá? Que é muito comum, principalmente para texto. Você gera E pede para reescrever. e você reescreve, ou você mesmo dá um tapinha final ali, Sim. entendeu? Concordo. Mas, por exemplo, a gente fazia... Mas é que eu acho que o problema é mais grave, tá? E eu acho que essa discussão é legal, que eu queria ter tua opinião. No final, por mais que você não esteja concordado completamente, a gente não vai saber o que é verdade ou não. Não, assim, a gente já consegue espalhar um boato, eu concordo contigo, assim, com texto. Você escreve um texto, né? Eu não faço isso, mas tá na cara que é boato. Ah, ontem eu estava no supermercado e apareceu um OVNI. Sei lá, a gente não recebe uns textos absurdos, pelo menos assim, alguns anos atrás no WhatsApp, depoimento, meu nome é tal, cria um nome lá, que Sim. parece real. É um absurdo o que está acontecendo Não, aqui. a minha mãe, ela parou agora, mas ela mandava toda a imagem lá da... Esqueci o nome da atriz pornô lá. Como é que chama aquela atriz pornô que o brasileiro ama? Esqueci o nome dela Eu não agora. conheço nenhuma atriz pornô, nunca Eu ouvi falar também- disso. Eu também eu não, também eu não não. conheço nenhuma. Também não. É. E toda vez assim, essa estudante brasileira do, sei lá, sempre tinha uma cidade diferente, assim. É, Mia Khalifa. Mia Khalifa, muito bem. Ele procurou no Google. Muito obrigado, Mandíbula. É, eu tô com um computador aqui. Tô ligado, eu dei um tô ligado. Aí vinha sempre a Mia Khalifa com aquela carinha de universitária, assim. Ela passou num concurso da NASA, ela ganhou uma bolsa na New York University, não sei o que, não tem dinheiro. Todas as minha mãe. Então, assim, não precisa ser falso. Mas o que eu acho que é legal no que o Mandíbula falou é o seguinte. Você falou, pô, busca referências. O que, cara, as referências estavam repostando a mentira. Eu concordo. E assim, eu acho que esse é o problema, né? E eu brinco muito e falo com algumas pessoas da mídia que assim, você tem uma parte da notícia que ela é requentada. E eu acho que tem um lado aí que é importante na mídia manter, que é um core de jornalista investigativo, tal, que vai e descobre coisas e tal, né? Infelizmente, eu acho que a mídia não consegue mais investir tanto em tecnologia como investia. Se você olhar no passado, poxa, vários lugares, vários grupos de mídia eram referência em tecnologia. Né? E infelizmente talvez teve um descompasso que funcionaria muito bem hoje. Né? Se pudesse ter esse pessoal investindo nisso, na veracidade. Tal. Então assim, é difícil. É que assim, quando eu olho, às vezes ele fala, eu falo assim, cientificamente até dá para achar, mas se engana todo mundo. E tem um outro lado que a gente teria que fazer um dia uma conversa só sobre isso, que assim, tem toda uma pesquisa nessa área de memes, de military memetics, que foi financiada pela DARPA em 2006, 2007, que coincide coincidentemente com a criação das redes sociais.
muito interessante, que é o quanto você consegue jogar grupos, e a pesquisa é sobre isso, né? E tem até um general que falava assim, olha, a guerra do futuro você não vai precisar usar arma, né? Você usa mimetics, né? Então, assim, eu acho que a gente está vivendo um período complexo, né? E só que a gente está usando ferramentas antigas, como jornal, como a revista, como referências que são antigas, que não tem a ferramenta para nos ajudar. Então, assim, abre um mundo de oportunidades, né? Imagina alguém que tenha dinheiro que fala, eu vou criar uma mídia, vou me tornar referência, que eu imagino que é o plano do Washington Post, virar uma empresa de tecnologia para notícia, para atacar esse problema, né? Mas é um assunto fascinante. Um dia a gente pode conversar sobre essa parte de military mimetics. É, muito legal. Mandíbula, muito obrigado pela sua participação sempre brilhante, Eu que sempre agradeço. cativante. Papo Valeu, Mandíbula. muito legal, cara. Eu Mandíbula. tô pesquisando muito sobre... É uma coisa que me deixa muito pensativo, viu? Aí eu gosto de correr atrás de algumas informações. Você já está pensando em como usar profissionalmente isso ou não? Com certeza. Com certeza. E tenho... Depois a gente conversa, mas eu tenho uns exemplos muito legais do pessoal do meu trabalho lá. Eles estão usando muito para fazer até alguns trabalhos mesmo. E, putz, são exemplos que eu achei você não precisa mais de ninguém para te ajudar nesse caso. O ChatGPT hoje consegue substituir boa parte de já alguns trabalhos mesmo, ao nosso ver, assim, ao meu ver. Legal. Ale, adorei, cara, que você veio. Obrigado, Que bom, cara. finalmente. E espero que você volte. Espero voltar. Obrigadão, Legal. viu? Valeu, valeu. Ótimo. Obrigado, pessoal. Valeu.